bem, minha gente, sem delongas, eu disse que hoje vai ser quente, hoje a gente vai, é um encontro muito especial, porque primeiro que a gente vai falar da vida de um cara que a importância dele para a humanidade é simplesmente, vamos dizer assim, indispensável. Se esse cara não tivesse nascido, talvez a humanidade não estaria sobre a face da Terra. Tamanha a importância desse camarada. E eu sinto que ele não foi reconhecido suficientemente. Quando a gente fala dos cientistas e das cientistas clássicas, a memória dele, a imagem dele não vem, ou pelo menos não é registrada nos livros que nós estudamos, ou quando a gente vai falar da importância que esses caras, essas moças tiveram para a ciência, com o mesmo prestígio, vamos dizer assim, né? E eu faço questão sempre no meu curso de trazer a memória dele, a história dele, a biografia dele, porque a gente tem que ensinar para os nossos meninos a importância que esse cara teve. Então, é tão verdade o que eu estou dizendo, que se eu falar o nome de um cientista importante, cujo estudo foi, como eu disse, vital para a sobrevivência humana sobre a face da Terra, provavelmente ninguém vai lembrar. Então, quem, por favor, lembrar, me diga aqui agora o que vocês sabem sobre o Gregório. Alguém sabe do Gregório? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual que é o sobrenome? Gregório? Ah, bem. Agora vamos para o sobrenome. Da literatura. Não, vamos para o sobrenome. Na verdade, Gregório, porque eu traduzo sempre para o português, para ficar mais íntimo, né? Eu poderia chamar de Greg, né? Greg, mas o nome dele era Gregor. E do Gregor, alguém sabe sobre o Gregor? Ainda não, né? O sobrenome dele é Mendel. Aí ficou mais próximo, né? Quem sabe quem foi Mendel? Quem sabe falar das de Mendel? ervilhas? Ah, das ervilhas. Letícia adora. Letícia, tenho certeza que ela come ervilha, põe ervilha no cachorro quente. Então, toda vez que vocês colocarem ervilha no cachorro quente, toda vez que vocês fizerem aquele arroz colorido, né, com ervilha, vocês vão lembrar do cara. Mas a importância dele não é porque tornou as comidas mais gostosas por causa da ervilha, né? Todo mundo sabe da genética, exatamente. Então, a gente vai entender que se não fosse a descoberta, o estudo sobre a genética, a descoberta de Mendel, a gente não estaria aqui contando essa história hoje. Pode parecer um absurdo o que eu estou dizendo, mas vocês vão entender tintim por tintim na história desse camarada. Então, Gregor, para os íntimos, Greg, é o pai da genética, que é uma parte da biologia, né, que estuda os genes, né, e a hereditariedade, todo mundo sabe disso. Considerado o pai da biologia moderna e o pai, claro, né, da genética. Ele nasceu em 1822. É mais um desses caras que nasce no ano em que, no Brasil, nós estava ocorrendo no Brasil a independência, o processo de independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, né? O que é que ocorre aqui, né? Nós deixaríamos, né, de ser colônia portuguesa e passaríamos a ser uma nação independente, que a gente está tentando ser uma nação independente, deixamos de ser independente de Portugal, mas continuamos dependentes de outras nações, de outras culturas, somos muito dependentes dos Estados Unidos, somos muito dependentes, enfim. E em 1822, é esse período mesmo que se instala a monarquia no Brasil, e tinha aquele cara simpático, bonitão, sensual, Dom Pedro I, como nosso imperador. Para saberem mais, aproveitem e acompanhem a nova novela da Globo, Nos Tempos do Imperador. Ou busquem um bom livro de referência. Mas voltando ao Gregório Mendel, ele nasceu, então, em 1822, num país que já foi extinto, e hoje é a República Tcheca. Lembrando que a República Tcheca, ela nasce depois da dissolução da União Soviética e assim por diante, né? E o que ocorre, gente? Os pais do Gregorinho, trabalhavam com cultivo de frutas, né? Então, era uma família de poucas posses, então tinha um sítiozinho,
e lá plantavam frutas. Então, e era uma atividade muito comum nessa região, mais afastada do centro da cidade, como se fosse uma região mais rural, né, de agricultores, e eles plantam frutas numa situação assim, bem de situação de difícil acesso a bens públicos, a cultura, a hospital, a escola, e é onde a gente vai chegar, difícil acesso à escola, embora o pai de Gregorinho, o tempo todo, desejando que o filho seguisse os negócios da família, né, que ele assumisse a lavoura, assim que ele crescesse, então ele foi sendo criado para assumir o lugar do pai, né, na lavoura, embora o menino não tivesse nenhum tino para coisa, mas é sempre aquela coisa, né, dos pais se espelharem, se projetarem aquilo que eles, né, que eles são nos filhos, mas e eles não tinham condição nenhuma de dar uma boa escola, condição financeira, porque a ideia de escola pública só vai nascer muito depois, e aí a escola da região, né, da escola daquela área agrícola, é a única escola que tem, uma escola mediana, uma escola pobrezinha, mas aí o menino vai para a escola, e características dele, né, que são importantes a gente entender, porque mais para frente vai fazer a diferença. Então, Gregório, desde pequeno, sempre foi um menino de saúde frágil, vivia doentinho, um menino muito tímido, introspectivo, meio tristonho, acabrunhado, macambúzio, sorumbático, borocochô, aquele menino assim, sabe, tal. E aí ele ia para a escola, voltava, tal. E aí acontece que numa situação, num cenário desse, né, você pensa o quê? Nós somos professores que temos, assim, uma tendência muito lamentável da gente antecipar julgamentos, da gente olhar para o menino e por uma avaliação rápida vai dizer assim, dado essas condições, de onde ele vem, da família que vem, das condições sociais, não vai dar em nada. Coitado, esse menino vai reproduzir, né, exatamente esse status quo, status social da família, não vai dar em nada. Até que aparece um professor de biologia, olha para aquele menino e se afeiçoa do menino, não com piedade, mas vendo que aquele menino é um menino inteligente, que as oportunidades não foram ainda dadas àquele menino para que ele se expressasse o quanto ele era inteligente. Para vocês verem mais uma vez a importância que nós temos na vida dos nossos estudantes, a importância que alguns dos nossos professores tiveram nas nossas vidas, que nos ajudaram a nos tornar quem nós somos hoje, nos tornamos professores, muitos somos professores por inspiração, algum professor que olhou para a gente com esse olhar amoroso, com esse olhar generoso. Então, tem sempre um professor olhando para a gente. Sempre teve um professor que olhava para a gente de um jeito especial. Assim como a gente tem sempre um olhar para aquela turma de 40, de 30, tem sempre aquele menino ou aquela menina para o qual a gente olha de um jeito especial. É verdade ou é mentira? Porque a gente sabe que ali há uma carência de um olhar muito mais afetuoso do que o que a gente lança para os demais, né? Muito bem, então esse professor de biologia fez isso com esse menino, e passou a incentivá-lo, e dizer o quanto que ele era inteligente, levantando a bola do garoto, e esse professor de biologia, ele também era fruticultor, como eu disse que era um costume, era uma tradição naquela região, e ele era também fruticultor, e se aproxima da família, e sabe da situação pobre, né, que a família vivia, a situação de pobreza que a família vivia, não chegavam a passar fome, naturalmente, mas era de uma escassez muito grande. Esse professor faz uma ponte com a escola da cidade, e favorece, paga uma parte, se propõe a pagar uma parte dos estudos do menino em uma escola melhor, fora da cidadezinha, fora daquela área. A família junta o que tem e o que não tem, e paga uma parte, mas ainda faltava uma terceira parte, né? E o que é que o menino faz com 12 anos? Nessa época ele já tinha 12 anos, ele resolve dar aulas, menino de 12 anos, dar aulas particulares para os seus coleguinhas, e as famílias, então, remuneravam o garoto. Então, com 12 anos, ele já era professor, vamos dizer assim, né?
E aos 18 anos, né, então dos 12 aos 18, ele estuda, né, nessa outra escola, e ele põe na cabeça que o que ele quer ser mesmo na vida é ser professor. Olha que coisa mais linda, né? E, e ele coloca isso como objetivo, né? Eu quero ser professor, eu quero ser professor. Mas, para ser professor, né, ele já tinha 18 anos, né? Ele precisava se habilitar, ele ter habilitação na área, né? E, novamente, os cursos eram pagos e caros, né? E naquela época havia um curso de habilitação para professores, o que seria o normal aqui, né? Na época do magistério, né? De ensino médio, habilitar professores com o ensino médio, né? E é isso que ele quer, então ele quer muito isso, mas para juntar essa grana, aí ele amplia as aulas que ele dá, e aí trabalha incansavelmente, dando aulas particulares, e aí junta uma grana. Quando ele acha que já tem a grana para pelo menos começar a estudar, ele adoece. Lembra que eu falei que vivia de saúde frágil, era na cama era mais na cama do que de pé, mas só que essa vez ele adoeceu e ficou de cama por um ano, longo um ano, né? Então, aí ele já vai estar com 20 anos, né, com 19 anos, vamos dizer assim, e aí a irmã dele ajuda o irmão a realizar o sonho. A irmã havia se casado com um cara mais remediado, não era um cara rico, mas era um cara que tinha algumas condições melhores, e aí a irmã pega uma grana com o marido e empresta para o irmão. Na verdade, dá, né? Dá para o irmão, e com essa grana ele consegue concluir o curso de magistério, vamos dizer assim, né? E o curso de magistério, você tinha duas habilitações, tinha várias habilitações, e ele termina habilitando-se em matemática e em física, né? E aí, o que acontece, né? Ele continua defendendo, continua com a ideia fixa de que ele quer ser cientista mesmo, né? Satisfeito e já com o objetivo parcialmente encaminhado de ser professor, ele quer ser cientista. Eu quero ser cientista, eu quero ser cientista, eu quero ser cientista. Bem, então muitas idas e vindas, ele se torna monge, que era uma tradição também na época, né? Os mosteiros tinham escolas, ofereciam educação. E ele se torna um monge, vai para o mosteiro, e mais uma vez, alguém se afeiçoa daquele garoto, olha para aquele garoto e vê muito futuro naquele menino, que foi o abade do mosteiro. Então, ele já tinha terminado o curso médio de professor, mas sempre comentando com o abade que o sonho dele era ser cientista, mas, sobretudo, que para isso ele precisava fazer os estudos universitários, entrar na faculdade. Então, ele não tinha faculdade. E aí o abade pega e financia, né? 100%, uma bolsa de 100% para ele fazer cursar o ensino superior, né? E, gente, ele começou a faculdade com 30 anos já, 30 anos. Mas ele tinha muita determinação, então começou com 30 anos, começou e quando terminou, né, enfim, concluiu lá o seu período de estudos universitários, e por uma questão também de gratidão, mas, enfim, porque ele também queria continuar lecionando, e ele volta para o mosteiro. Não, ele volta para o mosteiro, e o abade tinha afeição por ele, claro, mas tinha uns planos, o abade tinha planos. Então, quando ele volta, na verdade, quando ele sai, o abade entrega a bolsa para ele, a bolsa de estudos, e diz para ele assim: Gregório, querido Gregório, vou te pagar os teus estudos superiores para você ser professor e ser cientista, porque para ser padre você não leva jeito nenhum. Disse desse jeito pro cara. Devia ter suas razões, né? Que ele seria, na verdade, ele seria desse jeito, ele disse desse jeito, você seria um péssimo padre. Aí tá, mas ele foi, ele voltou pro mosteiro,
E quando volta para o mosteiro, quais eram esses planos que o abade tinha para ele? Porque o abade, ele era muito curioso também, estudava muito, óbvio, né? Os caras no mosteiro estudam muito. Mas ele tinha uma questão que o incomodava, né? Uma dúvida, algo que ele queria saber. Ele era muito fascinado pelas questões da hereditariedade, da herança, né? Herança genética. E aí as perguntas do abade eram duas as perguntas. Primeiro, o que de fato a gente herda e como a gente herda. E aí, quando ele volta dos estudos universitários, ele entrega o problema pro Gregório. Então, toma aqui. Porque ele, o monge, já estava convicto de que essa resposta não viria por meio da ciência teórica, que viria da ciência experimental, da ciência empírica. E ele acreditava que o Gregório iria dar conta disso. O Gregório ficou fascinado com a ideia, mergulha direto, né, nos estudos, na organização do estudo experimental que ele vai fazer, né, e ele começa, então, gente, a fazer cruzamentos com ervilhas. Aí entra as ervilhas na vida do Gregório. E por que as ervilhas, né? Então, muitos biógrafos dele se perguntam até hoje, né, se questionam se ele foi um cara de sorte por ter escolhido logo as ervilhas, que deu tão certo, ou porque ele já sabia alguma coisa que ele não queria contar sobre as ervilhas. E vocês vão entender por quê, né? Porque primeiro, entender que até essa época, né, como é que se pensava as questões voltadas à hereditariedade, né? As ervilhas, assim como outros seres vivos, né, transmitiam suas características, ou pelo menos assim se pensava, né, que as ervilhas, como os outros seres vivos, transmitiam suas características para os descendentes de uma forma completamente equivocada. Ou seja, o Gregório julgava, pelas leituras, enfim, julgava, vê a coragem desse garoto, né, já não era um garoto, mas enfim, de dizer que Darwin estava errado. Né, porque lembra que Darwin estudou a hereditariedade das espécies? Mas ele disse, mas não é possível que Darwin vinha dizer que a herança, né, ela era uma mistura das características dos pais e pronto. Isso é hereditariedade. Não estava em Darwin, estava em outros cientistas, mas ele não pode ser assim, algo tão simples assim, né? Então, as ideias que vingavam, por exemplo, se você pega flor branca e cruza com flor vermelha, necessariamente você vai ter flor rosa. E ele falava assim, não necessariamente vai ter flor rosa, né? Professor, como que cruzar? Oi? Como que cruza? Hoje a gente faz enxerto, né? Hoje não. Àquela época, o cruzamento era dos mais embrionários possíveis. Eu suponho que àquela época, 1800, já beirando 1900, 1830, 1840, era um sistema de enxerto, Sheilinha. Você conhece o sistema de enxertar? Eu acho que é pegar um caule, fazer um cortezinho e colocar outro. Isso, o entalhe, isso. Isso é uma forma de cruzamento genético. De cruzamento de plantas, né? E aí vem o estudo da genética e vai ver o que é que aquele filhote que nasce ali vai herdar daquela planta matriz, né? Mas e no caso da ervilha? Isso. Segura que eu vou chegar lá. É porque quando a gente fala da ervilha, a gente imagina os frutos da ervilha. Mas ele fez o cruzamento das plantas, dos caules das ervilhas, né? Tá. Então era isso, né? Os cientistas e as pessoas da época pensavam assim, que eu disse, né, que os filhos se pareciam com os pais, né? E pronto, né? Ou seja, nós nos parecemos com os pais porque a natureza é assim. Nós temos que nos parecer com os pais. Ora, a gente parece mais com a mãe, parece mais com o pai, mas naquela época ninguém tinha ainda chegado a um ponto de dizer por que a gente parece mais com um e menos com o outro. São desdobramentos, foram desdobramento do estudo de Mendel, que aí vai fundar a genética, que vai trazer a ideia dos cromossomos, dos dominantes dos recessivos, dos genes dominantes dos genes recessivos. Então, hoje o menino de ensino médio, o menino já no final do ensino fundamental, já entende isso. Mas imagina isso em 1830, por exemplo, em 1835. Longe disso. E é esse cara, o Gregorinho, que começa a questionar essas coisas
E aí é exatamente que chega a essa... Sim, e aí se dizia apenas isso, nós descendemos porque temos que descender, uma parte do pai e uma parte da mãe, porque é assim. E ninguém intencionava, ninguém tinha iniciativa de compreender os processos que levavam a essa constatação. Era uma constatação. E os processos? E aí quando você pergunta os porquês, aí que a coisa fica legal. Quando os meninos perguntam os porquês para vocês, os porquês para a gente, é aí que a coisa começa a ficar legal, né? E aí foi assim. Aí eu falei porque as ervilhas trouxeram sorte, ou porque ele já sabia. E aí vai esclarecer mais a tua pergunta, Sheila. Porque, gente, naquela época, ninguém antes tinha feito cruzamento algum. Então, ele foi o primeiro cara que... E aí, o que ocorre? As características dos galhos de ervilha, né, eram duas apenas, ou seja, tinham dois tipos. Ervilhas compridas, galhos compridos e galhos curtos. Ou seja, umas que cresciam não mais do que 40 centímetros e outras que cresciam até 2 metros. Então, aí todo mundo pensa assim, né, olhando para a história dele. Poxa, mas o cara foi muito esperto, né? Em vez de pensar no cruzamento de algo que seria muito, muito complexo, de muita variedade, de muita variação, não, ele escolheu uma planta que tinha duas variações, né? Sobretudo de tamanho. E é isso que ele fez. Cruzando os dois, ou seja, um pé grande, um pé é tão estranho falar, né? Ervilha, na verdade, não é um caule, né? Ervilha é uma planta que ela enrosca, né? Como feijão, né? É um grão parecido com... Trepadeira? Oi? Trepadeira. É uma espécie de trepadeira. Mas aí, o que é que ele ocorre? Então, os galhos, vamos falar dos galhos, né? Então, ele pegou um desses do caule, desde onde ela nasceu, onde ela terminou, tinha 2 metros. E ele pegou o outro de onde ele começa, de onde ele terminou, de 40 centímetros. Cruzando os dois, a gente vai ter 4 plantas, certo? O resultado de ele extrair 4 plantas dali. E aí, a grande questão dele, que o envolveu muito, foi exatamente saber o que resultaria daquele cruzamento, né? Ele teria 4 pés. E ele se pergunta quais alturas, por exemplo, eles eventualmente chegariam. Então, por exemplo, eu tenho um pé de 2 metros, uma planta de 2 metros, uma planta de 40 centímetros. Eu cruzo ambas. Será que eu tenho todas de 2 metros? Poderia ser, se fossem dominantes, né? Será que eu teria todas de 40 centímetros? Poderia ser, se esses de 40 centímetros fossem os dominantes, e não os recessivos. Mas ele não sabia disso ainda. Ele que vai fundar isso, né? Depois. Ou seriam todos de 1,20 m, que seria o cruzamento igual, né? Assim, numa junção dos dois, e teriam um mediano, seria estabelecer a média entre os dois, 1,20 m. Ou será que ele teria umas de 1 metro, de 2 metros, né? E outras de 40 centímetros, né? O que vocês acham? Não sei se vocês... Né, as informações vão muito rápidas, né? Mas... Um pouco de cada. Você pensaria um pouco de cada, né, Sheila? Pois é. O que acontece? Que é a alternativa D, a última alternativa que ele mesmo esboçou, né, como hipóteses, e ele chegou. Ou seja, algumas ficaram com 2 metros, algumas com 40 centímetros, né? Mas, enfim. Mas é importante dizer, gente, que esse estudo, ele não desistiu desse estudo, e ele começou a escrever, a teorizar sobre o experimento, né? Teorizar sobre o experimento. Foi escrevendo, elaborando artigos, e ele é um cara que passou a amar ciências, né? E lembrem-se, ele conciliava a atividade docente, porque a primeira ocupação profissional dele era docência. Ele era professor. E era um pesquisador. Ele era um pesquisador porque era professor. E eu vou contar 2 histórias dele, porque são muito curiosas, mas eu não estou incentivando ninguém a fazer isso com seus alunos, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho, sim, que ele era um professor do tipo divertido. Mas eu acho também que ele tocava o terror na sala de aula dele. Ele tinha uma mania, uma estratégia, que era assim, ele abria um livro que ele estivesse lá estudando com os meninos, e a forma de arguição, de fazer perguntas, né, de questionar a turma no debate, era muito curiosa. Ele abriu o livro, aí ele pegava a página, o número da página daquele livro, e fazia um cálculo aleatório.
do tipo, por exemplo, multiplicava por 3, vamos dizer. Então, se a página era 9, aí ele multiplicava por 3. E aí, o resultado daquela conta era o número do menino na chamada. Quem é o número 27? Aí o menino, pois levante, responda. E aí fazia a pergunta. Então era assim, toda vez que o professor Gregório abria o livro, todo mundo ficava já apavorado, né, de ser o sorteado da vez. Ou o camarada tinha que estudar bem, ter atualizado com a aula do professor, ou podia ser o sortudo de ter que responder. A outra coisa que ele fazia, que era o terror também dos meninos, é que quando os meninos estavam desatentos, quando os meninos estavam fazendo aquela baguncinha, ou quando os meninos também, e as meninas também, aquela aula monótona, dava aquela cochiladinha, sabe o que ele tacava nos meninos? O quê? Ervilha. Ele levava um saco de ervilha, gente, e tacava, bombardeava ervilha na cabeça dos meninos. Eu acho que era divertido, né? Eu acho que a moça da limpeza não gostava muito dessas coisas daquele professor maluco, né? Mas ele era muito engraçado. Mas aí, voltando, né? Ele escreve um artigo, ele manda para uma revista famosa, e aí ele tem esse arquivo aceito para publicação. E aí ele, uau, eu estou numa revista famosa, o meu estudo sobre as ervilhas, sobre a hereditariedade das ervilhas, vai bombar. E aí vão reconhecer o meu trabalho. Aí, essa revista vai para as bancas, isso aí é por minha conta, né? É porque eu fiquei imaginando isso, né? A revista sai, é uma revista científica, né? E a primeira coisa que ele faz, gente, ele junta o dinheiro que ele tem e ele vai para a banca, eu tô dizendo que é uma banca, né? E compra todos os exemplares ele chega lá na banca e fala assim, ô moço, chegou a revista tal? Chegou. Quantos exemplares você tem? Eu tenho 40. Eu quero comprar todos. Aí ele compra 40 ou foi 50, sei lá, perto de entre 40 e 50. Ou seja, ele compra um monte de revista que tem o artigo dele e ele resolve ser um bom marqueteiro. Ele escolhe 40 ou 50, dependendo do mesmo número, de cientistas famosos da época e manda. Ele mandou, inclusive, para o Darwin. Presenteou. E ele fica esperando o impacto. Sabe quantos responderam? Hã? Ninguém. Nem o Darwin respondeu. Ah, ele, caraca, gente, não é possível. E aí não rolou, simplesmente não rolou. O estudo ficou lá na revista, ninguém deu bola, a comunidade científica não deu bola. Mas aí ele se entristece, ele adoece, coisa e tal. Mas enfim, vida vai, vida vem, e quem morre é o Abade. O Abade já está velho, então o Abade morre, e ele, o Mendel, ele é eleito como o Abade da igreja, né, da abadia. E aí ele continua, discreto, o resto da vida, dando suas aulas, continuando timidamente seus estudos sobre genética, muito timidamente, mas entristecido, porque tudo que ele fez não teve reconhecimento. Mas uma coisa ele dizia todo dia na sala de aula, um dia, ainda, irão reconhecer o meu trabalho. Dizia, cedo ou tarde, vão reconhecer o meu trabalho. E aí foi isso que aconteceu. Só que 16 anos depois que ele morreu sem reconhecimento nenhum. 16 anos depois, um grupo de cientistas, como eu sempre digo aqui, a ciência, ela é linda por isso. Porque tem sempre alguém lá na frente que vai subir nos ombros dos gigantes do passado. Não precisa ser um passado tão distante, 16 anos depois. Descobriram aquilo que ele tentava mostrar, as pistas que ele dava para a genética. E aí descobriram as anotações. Ele já tinha 16 anos, já havia 16 anos que ele havia morrido. Por isso que eu digo que ele, enquanto vivo, ele não recebeu o prestígio que ele merecia. Mas como cientista, ele dizia que esse dia ia chegar, e esse dia chegou. A genética de Mendel, ela é tão importante em tudo na vida da gente, né? Ela é usada para se obter safras, por exemplo, melhores. Eu disse no começo que se não fosse esse cara pouco reconhecido, não teríamos alimentos hoje suficientes para abastecer o mundo. Embora, em função das desigualdades sociais,
Existem muitos lugares ainda, teimam de existir muitos lugares no mundo que a comida não chega, que o alimento não chega. Nossos irmãos morrem de fome. Mas nós vivemos uma superpopulação mundial, isso não é novidade, todo mundo sabe disso. Como se não fosse o melhoramento genético, não fosse a genética, nós produziríamos alimentos em qualidade e em quantidade para abastecer o mundo. Porque senão, se não fosse o Darwin, ou se não fosse o Mendel, nem tendo dinheiro, estou falando das injustiças sociais. Então, quem não tem acesso à condição social, econômica para comprar comida, infelizmente, né, tem morrido de fome. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, o 17 ODS, uma delas é erradicação da fome no mundo. Mas nós sabemos o quanto que isso é uma luta difícil, mas nós continuamos a lutar. Continuamos a lutar. Mas, se não fosse o Mendel, nem tendo dinheiro, você tinha dinheiro, mas não tinha comida, estaria faltando alimento da mesma forma, né? Mas da mesma forma também, né, que a gente fala, né, dessa importância de termos safras melhores, mais resistentes, né, dos animais mais saudáveis, né, a vida humana, e a ciência é humana, né, ela também é parte nossa, é uma moeda de duas faces, sempre, as moedas têm duas faces, né? A gente pega, por exemplo, o Marie Curie, né? Marie Curie morreu, sim, deu a sua vida para desenvolver a radiação, a radioatividade, que cura o câncer, que trata o câncer. Einstein subiu nos ombros da gigante e desenvolveu a teoria da relatividade e avançou com os estudos sobre a radioatividade, e aí o ser humano construiu a bomba atômica matou e mata muita gente com uma bomba atômica. O cara que inventou, o inventor que criou o revólver, ele jamais imaginaria que um dia se usaria aquela arma para tirar a vida humana. E da mesma forma, por que eu estou falando isso? Porque aí a gente chega nos alimentos transgênicos, né? Então, da mesma forma, e aí a gente tem que discutir uma outra dimensão da ciência, que é a dimensão ética. A gente sabe que precisava da genética, nós não podemos viver sem ela, mas da mesma forma, nós criamos os clones, né? Os clones, você lembra da ovelha Dolly e outros clones que vieram? O mundo ficou assustado que nós podemos criar cópias idênticas, genéticas, de nós mesmos um dia. Já fazemos isso com os animais. E aí os alimentos transgênicos, eles também têm essa potencialidade, eles também favorecem para que se produza em quantidades absurdas os alimentos. Porque, de novo, o alimento transgênico, ele é resistente às pragas, mas são polêmicos, geneticamente modificados, mas resistentes Aí vem o mundo capitalista para dizer, e aí a gente tem que discutir isso com as crianças sempre, os dois lados da coisa. Agora, dizer que Mendel não tem nada a ver com isso. Mendel foi um gênio. O que nós fizemos depois é uma outra história, né? Porque do mesmo jeito que os alimentos geneticamente, os organismos, nós podemos falar assim, os organismos geneticamente modificados, porque não são só as plantas, são os animais, né? Não é isso? São resistentes às doenças, mas aumentam os lucros de quem produz. Diminui os custos, aumenta os lucros de quem produz. Portanto, a gente está debaixo sempre de uma capa, de uma cobertura absolutamente capitalista, né? O capitalismo selvagem, né? Então é isso. É voltado, é claro, na rentabilidade agrícola, que aí a gente vai chegar no negócio que nem acabado com o nosso solo, que é o famoso negócio. Se você não se incomoda, não, passe a prestar atenção e avaliar, e tentar avaliar aquela propaganda da Globo do agro é pop, não sei, agro é isso, agro é pop. Né? Agro é tudo, agro é pop. Agro é pop. Tente olhar aquilo com um olhar mais crítico, né? Porque nós sabemos o dano que o agronegócio, com as monoculturas, nós que moramos aqui no centro-oeste, moramos no DF, qualquer lugar que a gente saia, né, gente, para esse Goiás lindo de meu Deus, a gente vai ver campos extensos de soja, campos extensos de milho, tudo geneticamente modificado. E todos nós sabemos, quando não há rotatividade da cultura, né, o solo tende a empobrecer. Todos sabemos que a soja, ela é péssima para o solo. Onde é plantado soja, não nasce mais nada naquele lugar.
Então, quando a gente olhar para aquelas plantações de soja do Luiz Estevam e de outros aí ricaços, é olhar também e dizer assim, não é só uma paisagem bonita, tem toda uma tragédia atrás disso daí. Tudo é alimento transgênico. E aí, se a soja é transgênico, o óleo de soja que a gente usa para temperar é transgênico. Se o grão é transgênico, o alimento do gado é transgênico, portanto, o gado não é mais gado, a vaca não é mais vaca, por isso que o leite não é mais leite. Por isso que as intolerâncias todas aí a gente tem, né, a lactose, ao glúten, os grãos não são mais os mesmos grãos. Os frangos não são mais os mesmos frangos, são hormônios, né, que se coloca, o milho não é milho, vocês percebem, né, o tamanho disso, né? Por outro lado, nós criamos uma área derivada da genética, que é a engenharia genética, que é uma coisa fascinante, que é uma profissão fascinante, que é a área da biotecnologia, que é uma área fascinante. Porque se não houvesse a engenharia genética, nós estamos em tempo de Covid ainda, terceira onda, que é uma expressão científica que está fazendo parte da vida da gente, é o quê? Sequenciamento genético do vírus. Então, se não fosse Mendel, lá atrás, a gente já teria sido presa fácil para todas as epidemias, as pandemias, as viroses que passaram na vida da gente. Toda vez que aparece uma nova cepa, por que a gente ouve dizer que se faz o sequenciamento genético para identificar, não é isso? Então, tudo nasceu, tudo foi com Mendel. Tudo começou com Mendel. Mas, para encerrar essa conversa, para passar para vocês comentarem, para assustar mesmo a vocês, e quem já sabe disso, né, já vive assustado, não é de agora, mas eu acho que já tem coisa de 3, 4 anos, que uma indústria americana, ela já produz e já comercializa um frango que não é frango. Um frango que é 100% feito em laboratório. Não é uma carne vegetal que se pareça com... É frango, é galinha. Mas é uma galinha que nunca ciscou, a galinha que nunca existiu em forma animal. Como é que eles produzem isso? Eles retiram células de biópsias de animais vivos. Então pegam galinha, faz uma biópsia da galinha viva, tira as células e fazem o processo de laboratório todo lá, que daquelas células vai ter uma multiplicação celular, que aquilo gera uma carne. E tem gosto de carne de frango, só que não é frango. É 100% laboratorial. E essa indústria já teve autorização, claro, tanto que ela já está vendendo para o mundo todo. Todos os órgãos de saúde, a Anvisa deles, enfim, já está comercializado. Olha, é bem capaz que nós já tenhamos comido frango sem ser frango. Porque as letras são tão miúdas e a gente não tem costume de ler rótulo, né? E como é que ela é colocada no mercado? Ela é comercializada na forma de empanados de frango. Então quem gosta dos empanadinhos na airfryer, abre o olho. Achando que é empanado de frango, abre o olho. Você está comendo outra coisa. Aí a gente vai sabe lá que efeitos que isso tem a longo prazo no organismo humano. A curto prazo, a curtíssimo prazo, tá aí, né? Ainda está muito cedo para você avaliar. Mas muitas das mutações, isso leva tempo, né? E essa indústria já faz isso com o gado. Já a carne bovina, que é feita 100%. Aí qual é a defesa que eles fazem? Fizeram no começo e ainda fazem as propagandas. E aí é um apelo ao meio ambiente, aí você se fica sensibilizado. Porque a propaganda diz, é um modo de você comer carne sem matar o animal. Aí todo mundo, não vai matar o bichinho, mas vai matar a gente. Né? Não sei, também pode ser grande descoberta, não sei. Eu posso estar até demonizando, pode ser a grande descoberta para salvar o mundo e dar alimento para o mundo todo. E nem é assim, porque isso não é barato, né? Não. É um processo que encarece o produto final, né? Para a gente entender isso, né? A face A e a face B, de tudo que está na ciência, né? Tudo que foi trazido pela ciência, né? Acho que é importante que a gente discuta isso sempre com os nossos meninos. Bola com vocês, o que vocês acharam dessa história e como vocês avaliam a atualidade disso tudo, né? Professor, gostei da fala. Primeiro, eu acho que é necessário, é importante pela alimentação, mas, ao mesmo tempo, é uma das coisas que eu parei, hoje eu evito soja, vou nos rótulos, esses dias eu fui comprar um pão de queijo, tinha soja no pão de queijo.
Sabe? Aí eu sou mineira, tenho dificuldade de ficar sem pão de queijo. Aí eu fui olhar leite, eu não tenho costume de fazer pão de queijo, né, com queijo. Então, assim, eu fiz exame esses dias, no meu organismo estava com alto teor de... Ai, que vem no arroz, como que chama? Aquele produto químico. Eu esqueci. Glúten. Glúten não? O glúten não? Aquele veneno que você coloca no arroz. Agrotóxico? Eu tenho. Em geral, né? No meu exame, deixa claro que eu tenho um alto teor desse produto no meu organismo. Todos nós temos, viu, Kátia? Pode ter certeza, ninguém está imune a isso. Tá? Então, assim, eu tirei bem o milho por causa dessa questão e da soja. Mas eles falam que o pior de todos é o arroz. São todos geneticamente modificados. A gente tem que ter clareza disso, viu, gente? Alguém mais gostaria? É interessante, porque quando eu estudei isso, eu amei na época, eu achei legal. E hoje é interessante, porque a gente tem que rever essas questões por causa da nossa alimentação. A gente não tem como é meio que um beco sem saída, né, Kátia? A gente chega no momento como fugir, mas tem como amenizar. Sheila. Também tem a questão de saber ter conhecimento das nossas características genéticas. Igual naquele filme Gattaca, né? E aí você começa a separar as pessoas que têm uma genética mais favorável das que não têm. E aí vem a questão ética, né, Sheila, novamente, né? E aí você pode excluir pessoas, né? Isso, perfeitamente. Fazer uma seleção. E outra coisa é em relação à agricultura familiar, por exemplo. Você produz alimentos, né, em quantidade maior, utilizando essas tecnologias, e você acaba com a agricultura familiar, que muitas vezes é mais saudável. Ótima essa sua observação, Sheilinha. Eu vou só... Você já fala, viu, Silvânia, lindona? Porque isso é tão importante você estar dizendo, gente, por duas razões, por várias razões, mas sobretudo você pensar que os alimentos da agricultura familiar, sobretudo os que não usam agrotóxicos, né, não dão conta de serem produzidos em uma escala comercial que chegue, primeiro, em quantidade, segundo, em custo. Não são todas as camadas sociais que têm acesso aos orgânicos, que o ideal seria os orgânicos, né? Por outro lado, o que você está colocando é tão importante, minha gente, porque nós temos eu visitei, adoro ir a essa escola, quando eu era presencial, estava, né, a Silvânia sabe o quanto que eu ando em escolas, eu fui à escola dela, fazendo essa conversa com professores, com estudantes também sobre meus livros, e é uma região do DF, a região do PADEF, que é uma região linda, 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 não só paisagisticamente, mas a importância que o PADEF tem na produção de alimentos para abastecer o Distrito Federal, o Goiás, enfim, e até exportação. E o PADEF foi se tornando, sim, e ali aquela região toda era de agricultura familiar. Toda de agricultura familiar. Tem duas escolas lindas que eu adoro quando eu vou lá, que é a escola Café Sem Troco, e a outra, não vou, daqui a pouco eu lembro o nome. Escolas lindas. Nome diferente. Café Sem Troco tem outro nome bonitinho também. E eu sempre, quando ia para Minas Gerais, sempre pegava aquela estrada do PADEF para Unaí, sempre andei, e achava sempre muito bonito. E sim, quando eu visitei a escola, e aí a comunidade conversando muito com a gente, dizendo que o agronegócio chegou com tanta força naquela região, que utilizando assim com muita, nada de leveza, né, mas um convencimento bem, vou dizer assim, desleal, né, com a agricultura familiar, porque, ou seja, eles precisavam das terras para plantar soja, milho e pasto, né, soja, milho e pasto. E aí botavam muita grana para aqueles pobres agricultores, né, mas com certeza muito barato para as grandes indústrias, indústria de óleo de soja, indústria de grãos, né, de ração, né. E aí passaram a comprar as terras, e aí a troca, né, pagaram pelas terras, deve ter pago muito barato,
e a garantia de manter a família trabalhando, agora como empregados, na exploração da mão de obra da família, como funcionários daquelas grandes empresas. E hoje a gente não vê mais. O que a gente vê é só isso, é só milho, pasto e soja. Né? Silvane, fale, meu bem. Professor, tem a questão também do desenvolvimento, né, da puberdade das crianças, né? Certo, perfeito. Que antigamente, Os hormônios. aqui todo mundo é adulto, então eu vou falar normal mesmo. Claro. As mocinhas, né, menstruavam com 15, 17 anos. Nossa, 12 anos tem criança menstruando, gente. 9. Olha, absurdo, que absurdo. Eu tinha notícia com 12, 12 eu já achava um absurdo. A minha filha foi com 10 já. Meu Deus. Isso que a Silvânia está falando, gente. Então, isso é isso. Então, isso aí é um prejuízo muito grande. Isso aí já está afetando a saúde mesmo. Isso aí, quando a gente não precisa ir longe, né? Isso está dentro da nossa casa mesmo, com nossas crianças, com nossos alunos, né? Com nossos sobrinhos, sobrinhas conhecidos. Então, a gente vê aí, né, as crianças com 9 anos menstruando, e não é coisa rara, é coisa comum. Hoje, você vai ao pediatra com a criança, e aí ela fala, não, mas ela vai menstruar com 9 anos. Aí você fica, não, mas 9 anos minha filha é um bebê. É uma naturalização, né? A própria medicina naturalizou uma realidade que não é normal. Não é normal, né? Normalizou algo que não é normal. Você tem toda a razão, Silvia. Isso. Outro fator, como eu tenho uma doença autoimune, eu tenho várias coisas que eu não posso comer. E assim, não precisou vir nenhum médico me dizer isso não, viu? Foi sofrendo na minha própria pele que eu fui descobrindo o que eu podia comer e o que eu não podia comer. Entendeu? Então, por exemplo, eu como algumas coisas com açúcar, né? Quando se torna assim impossível, mas o meu café, eu já me habituei tanto, que é o café sem açúcar, eu tenho vontade de tomar algo com gás. Eu não tomo Coca-Cola, refrigerante nenhum, eu tomo água com gás. Aí peço um limãozinho. Aqui em casa mesmo, a gente compra fardo de água com gás. Assim, para evitar o adoecimento, entendeu? Porque, assim, quanto mais eu me intoxico de alimentação que não é legal, mais de cama, igual o nosso amigo aí, o Gregório. O Gregório fica, eu fico. Então, assim, eu fico fraca, eu até estava comendo um abacate aqui com um pouquinho de mel e banana. Aí eu até desliguei, porque eu pensei, meus colegas devem estar vendo eu saboreando aqui um abacate com banana e mel. Porque, assim, se eu comer uma coisa que é de pacote, vamos supor, não adianta. Eu não vou me alimentar. Eu vou continuar com fome de verdade. Entendo. Porque existe a fome e a vontade de comer. E no meu caso, eu continuo com fome. Ou seja, você não se sente nutrida, né? Nutrida, eu não me sinto nutrida. É verdade. Né? E eu não como arroz. Ó. Olha, você é o tipo assim, o meu ideal. Eu gostaria muito de ter essa disciplina, porque eu sou comilão, eu sou cozinheiro, né, gente? Então lascou, né? Aí é bem difícil, né? Eu queria ter essa disciplina. Mas, por outro lado, né, gente, que Silvana está dizendo é importante, Silvânia está dizendo é importante, mas o que vocês acham, por exemplo, será que esse abacate dela é um abacate de verdade? Se for do quintal de alguém que ela conhece, se for da agricultura familiar, é um abacate. Mas e se não for, né, a maçã, né? Enfim. A maçã geralmente nunca né? A maçã é um alimento que eu quase não como. O alimento que eu mais como mesmo é abacate, que eu aprendi a gostar por causa de tanto passar fome. Mas eu só queria acrescentar, gente. Queria acrescentar, o orgânico não é o que vocês estão pensando. Olha aí. Eu estou vendo estatísticas de gente que não pode usar, por exemplo... Se nem o orgânico é mais confiável, a gente está orgânico, muitas das vezes, é pior do que o outro. Deus me livre, Kátia. Pelo amor de Deus. Não é. Eu estou que nem você, Silvana. Quando alimentação, eu estou lendo muito. A gente vai... Kátia, tem família que tem câncer. A minha família é morre quase tudo de câncer.
Então, com isso, eu comecei a ler muito, sabe? Para ver. E é a alimentação. A Eu alimentação. gostei de ver você falar aí, mas só queria assim, gente, não pensa não, porque dos orgânicos que eu vi, às vezes é pior do que o outro. Não, Ai, gente, a gente está perdido. Então a gente está perdido mesmo. Mas cara, olha eu só, gostaria gente. muito de ter tempo de ler. Então, o meu sofrimento é na pele e eu vou evitando os sofrimentos que eu vou passando, porque não dá tempo, gente. Isso. E vamos tocando, né, gente? Nós temos essa É realidade. muita Mas coisa. isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente fala de ciências, quando a gente está falando para os nossos estudantes, a gente tem que mostrar todas essas dimensões possíveis. A gente não pode romantizar e a gente não pode diabolicizar, vamos dizer assim. A gente não pode execrar e a gente não pode romantizar. Então, meu termo aí. Exatamente. A verdade como ela é, né? Porque isso a gente está garantindo, pelo menos, né, gente, uma fatia da ética na nossa conversa com os nossos estudantes, tá certo? Mas eu preciso cair aqui para a nossa sequência didática. Não, a gente não saiu e nem vai sair. É porque a gente tem 3 etapas sempre, né? A nossa conversa principal, a sequência didática e as nossas brincadeiras. Porque lá no final a gente vai voltar a falar de novo da galinha, Então, tudo, hoje a gente vai perceber que está tudo muito bem costurado. Vou colocar aqui aqueles 3 slidezinhos, que é a nossa catarse da sequência didática de hoje, a nossa etapa da sequência didática de hoje. E prestem atenção aqui. O que a catarse ela implica. Então, sempre o primeiro slide é uma explicação geral, e o segundo e o terceiro, na verdade, o terceiro é o gabaritinho que vocês vão fazer para colocar lá no AVA, tá bom? Então, nós estamos na quarta etapa da sequência didática, à luz da pedagogia histórico-crítica, do Gasparim, que vem conversar com a gente, e ela se chama catarse. Ela é catarse, é chamada catarse, por causa de Aristóteles, o velho Ari. Então, é inspirada, né, numa ideia de Aristóteles, quando ele se referia, sobretudo, à poesia, aos textos poéticos, do livro dele, Poética, quando ele dizia que a literatura, a poesia, o teatro, né, a arte literária, de modo geral, quando ela impacta na gente de um modo poderoso, o que a gente sofre uma descarga elétrica de emoções. E essa descarga elétrica de admiração, ou aquelas coisas que dizem assim, uau, é uma catarse, do tipo eureka. Então, em Aristóteles, catarse é isso. Então, chegou para a pedagogia histórico-crítica essa ideia de catarse, que é um momento em que, em algum momento na sequência didática, o nosso estudante vai fazer isso também. E é desejável e esperado que seja nessa etapa do desenvolvimento da sequência didática, que ele possa dizer, que ele possa ter oportunidade de se expressar de modo prático, porque até então, né, a gente veio trabalhando em vários aspectos, com o teórico prático, mas é nesse momento em que a gente vai oferecer as oportunidades para ele se expressar voluntariamente. É o momento em que ele vai dizer, uau! Sabe aquele aluno que um dia diz assim, uau, tia, agora eu entendi o que a senhora disse há 2 anos atrás? Essa catarse pode acontecer agora, pode acontecer depois. No campo da sequência didática, a gente deseja que ela aconteça neste momento. Então, é também um momento de avaliação. E quem vai ser avaliado é o estudante? Não, é o processo. Então, não é o momento de dizer assim, o aluno não expressou o conhecimento que nós produzimos, né? Então, a gente vai reavaliar o processo da sequência didática. Então, são 2 momentos. O momento da expressão prática do estudante e o momento da avaliação do professor, né? A nossa avaliação. Então, nesse sentido, nesse momento, nós vamos oferecer possibilidades, nós vamos apresentar para os estudantes, como eu estou apresentando para vocês, sempre coloco isso, vocês são as minhas estudantes. Quando vocês estiverem fazendo com os seus estudantes, vocês vão fazer uma cascata com esse papel. Vocês serão as professoras, parece óbvio dizer isso, mas é para vocês entenderem que no nosso processo aqui, vocês vão estar cumprindo a simulação comigo, com minhas estudantes. Quando com os alunos, as respostas e as apresentações, os resultados serão dos alunos para vocês, né? Então, a gente vai apresentar para eles um elenco de possibilidades que eles voluntariamente podem escolher ou não, ou trazer uma nova possibilidade de expressão. O que é que vale aqui? Todas as formas de expressão e comunicação humana que eles quiserem. E aí eu sempre trago, desde o começo, exemplos dos mais conhecidos, como, por exemplo,
É um experimento. Ah, tia, eu quero fazer um experimento, e nesse experimento, quando ele apresentar esse experimento, e o ideal é que seja em grupo, tá? Nesse momento do remoto, né, lógico que estava impossível de fazer esse trabalho de forma grupal, mas nós estamos voltando gradualmente. Então, um dia, quando vocês realizarem isso com a turma cheia, tentem fazer isso em grupo, é maravilhoso. Então, nesse sentido, vai que um grupo quer fazer um experimento. Ele vai elaborar o experimento, você não vai dizer, não vai dar as diretrizes para ele o que é que tem conteúdo ou o que não tem conteúdo. Ele vai fazer o experimento, vai mostrar o experimento para a turma. A avaliação começa aí, quando você assiste o experimento e percebe que quando ele explica o experimento, tá claro na fala dele as dimensões que ele marcou, que vocês marcaram, tá claro que ele marcou. Aí você vai voltar, recuperar aquelas dimensões. Olha, lá ele marcou uma questão aqui ambiental, dimensão ambiental. E tá lá no experimento uma relação muito forte com a questão ambiental. E mais, e aí é o que é de mais importante, que essa catarse, ela tem também que implicar numa intencionalidade prática com relação àquela realidade, ou seja, de mudar, de interferir naquela realidade, seja no bairro onde ele vive, seja na casa onde ele mora, seja na escola, seja até mesmo nas utopias ele pode colocar como intencionalidade. Então, por exemplo, se ele marcou questão ambiental, no experimento apareceu muito clara a questão ambiental, e aí na intencionalidade ele diz, tia, pois é, agora eu entendi por que, ou o que é que a gente pode fazer com aquele esgoto que corre na frente da minha casa, que sai da minha casa, atravessa a minha cidade toda, a minha região toda. Eu sei que eu tenho que cobrar das políticas públicas, eu sei que tem que cobrar do governo, vamos cobrar do governo. Isso é uma intencionalidade. Mas também lá em casa eu sei que a gente tem que fazer isso e isso de nossa parte. Isso é uma intencionalidade. E aí, quando a gente percebe que na expressividade dele, se não for por um experimento, pode ser no número de teatro, no número de dança. Ah, tia, eu posso fazer um grupo, uma letra de um rap? Pode, ele vai fazer o rap. Né? Posso fazer uma dança de... Tudo vale. Tia, eu posso fazer um podcast que está na moda. Pô, apareceu o podcast, aí você vai... Você entendeu? Então, se aparecer voluntário, então nós já estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, né? E aí, como é que isso acontece? Do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista da organização didática disso, né? Então, está aqui a orientação. Então, vocês vão salvar esse arquivo que vem com o nome Catarse, vão abrir o AVA, acessar o espaço da atividade assíncrona 8 e postar lá até o dia 25. E está aqui o nosso gabaritinho. Aqui eu vou explicar melhor. Então está aqui. O que é que vocês vão mudar aqui? Só o que está entre colchetes. Então, quarta etapa, catarse. Para sintetizar o processo dessa sequência didática, realizarei. Colchetes, ó. Aí vocês vão olhar para a tempestade de ideias, que é que vai guiar, ou seja, aquelas perguntinhas que vocês colocaram lá, o que eu gostaria de saber, ela tem que estar articulada com as dimensões que vocês marcaram. Ah, eu coloquei que eu gostaria de saber porque determinadas vacinas provocam reação, outras não provocam reação, estou chutando, né? Aí você vai lá das dimensões que você marcou, eu marquei a dimensão ética, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, aí, ó, olhe para a sua sequência didática, em coerência com ela, escolha uma dessas sugestões ou outras e coloque ali, ou seja, como é que você quer se expressar? Com o experimento? Com a produção de texto? Com o podcast? Com o meme? Sei lá, com o número de dança, de teatro, não sei o que vocês gostam de fazer, né? Se a Kátia Lana gosta de dançar, então ela pode elaborar bota alguém para filmar ela dançando. Agora, essa dança tem que expressar, ou seja, por meio da dança, por meio da música, ou seja, o desafio é se expressar por alguma dessas formas ou outras, aquilo que você aprendeu, aquilo que mais te impactou, né? Feito isso, vocês não vão só listar, tá bem aqui embaixo, vocês vão também mandar para mim. Então, se a Kátia Lana dançou, ela vai mandar o videozinho da dança. Então, se a Silvânia fez um podcast, eu quero ouvir o podcast, né? Então, se você fez um experimento, vocês vão filmar esse experimento ou fotografar e vai mandar junto lá no AVA. É simples isso. Então, vocês vão fazer as duas coisas. Preencher esse negocinho aqui e posta lá também o arquivo do que vocês fizeram, né? E é isso. Então, como eu disse, se é um momento de avaliação, então eu estarei olhando, assistindo cada situação daquela, vendo, e o meu olhar avaliativo, na perspectiva formativa, vai me dar pistas de quais de vocês que produziu esse conhecimento catártico, de fazer com que eu perceba que vocês fizeram as articulações e manifestaram, agora que eu estou dizendo vai ficar mais fácil ainda, né? Manifestar alguma intencionalidade de interferir nessa realidade que a gente está estudando. Ponto. Então veja que não é um bicho de sete cabeças, isso é muito simples.
Na hora que vocês estiverem realizando, surgindo dúvida, vocês não se acanhem, vai lá no meu WhatsApp, vai lá no meu privado. Se quiser ir no público também, pergunta lá, porque eu já explico para todo mundo, tá certo? Porque é na hora de fazer que talvez possa ter algum ruído, mas eu acredito que não vai ter. Beleza? Feito? Muito bem. Vou parar a apresentação, porque brincar é importante. E agora eu vou pedir novamente que vocês liguem as tais câmeras. Eu vou precisar de todo mundo aqui, inclusive quem não está fazendo, quem por alguma razão não conseguiu reunir os materiais, mas eu gostaria muito que vocês estivessem olhando para mim, olhando para vocês. Vamos lá, eu vou falando aqui e vocês vão trazendo o material aí por perto, mostrando na câmera para eu saber quem vai fazer comigo. Um ovo! Um ovo. Aí aquela coisa, será que o ovo é um ovo ainda ou não é mais ovo, né? Será que já foi, a galinha já foi tão melhorada geneticamente? Gente, a galinha é um bicho perfeito, né? Ela precisa ser melhorada, né, geneticamente. Então é isso. Todo mundo, engraçado, todo mundo com ovo branco. Ninguém pegou um ovo caipira, gente, olha. Então quem vai fazer comigo? Deixa eu ver, Silvânia, Sueli, Kátia, Elvis, Alan, Sandra. Eu estou fazendo aqui. Sheila, Flávia. Lelê, você também está fazendo, Lelê? Eu vou migrar para o celular. Tá, beleza. Então tá bom. Cláudia Rejane não. Mas olha, Claudinha, se você puder ligar a câmera, as outras 3 pessoas que estão com a câmera fechada, seria bacana, para vocês acompanharem. Quem não fez, quem não tá fazendo, beleza. Josicleide, né, beleza. Uhum. Vão assistir, vão olhar e fica aí, me prometo que vai fazer depois e postar no nosso grupo. E à medida que a gente for fazendo... Oi, Claudinha. Vou mudar de lugar, professor, que o material está lá embaixo. Beleza, tranquilo. Beleza. Vamos reunindo, gente. Então, vamos lá. Nosso ovo. O copo alto. Beleza? Mostra para mim, para eu saber quem está com o copo certo. Mostra, Letícia, Fernanda. O teu copo. Perfeito, perfeito, perfeito. Alan, ok. Os copos estão beleza. Então, o ovo, copo. O bicarbonato de sódio. Beleza, ótimo. Bicarbonato de sódio, beleza. Ó, tá vendo? Tem de tubinho, tem de envelope, tem de saquinho, tem de tudo quanto é jeito, né? E bicarbonato ainda é um negócio acessível, né? Bicarbonato de sódio, vinagre. Vinagre, perfeito. Água, né? Uma água ali por perto. O medidor, né? Um copo medidor ou algo que possa servir como medição, né? As colheres, né, que eu solicitei. Colher de sopa e colher de sobremesa, né? Parabéns, todo mundo. Tá fazendo bonitinho, né? E por último, a nossa anilina. A anilina, ela não é necessária, porque ela dá uma cor bacana, né? Assim, viu, Claudinha? O amido de milho que a gente vai fazer em outro experimento, tá? Nesse não, tá? Não tem anilina. Depois a gente vai... Não tem problema. Se é anilina, porque vai dar uma cor bonita. Quem tiver com criança por perto, é hora de chamar as crianças. Elas vão adorar. Perfeito. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Primeira coisa. Vamos ver como é que vocês são habilidosos na hora de fazer bolo. Ovo, a gente vai separar a clara da gema. Eu quero nesse copo de vidro somente a clara. Quero ver as técnicas de vocês. Cadê o Valmir com as meninas dele? Cadê as meninas, Valmir? A Isa tá terminando uma aula, ela já tá vindo. Sem a Isa não dá, né, cara? Não dá, bicho. Não dá. Eu quero ver você, Valmir, separar a clara da gema, cara. É o desafio aqui. Te desafio a fazer isso. Eu, como cozinho todo dia, para mim não é problema. Mas, sabe o que não é problema? Porque eu tenho aquele instrumentinho separador de clara e de gema. Mas tem gente que consegue... Professor, tem que colocar em algum recipiente específico? Dentro do copo. Do copo alto. Do copo alto. Vamos lá. Todo mundo? Clara no copo alto. Quando estiverem ok, me avisem. Separem a gema. Vocês podem comer a gema mais tarde, gente. Pode fritar a gema. Me dói o coração a gente descartar alimento, né? A gente não vai usar a gema. Mas coloque num recipiente que daqui a pouco, quando terminar o nosso encontro, vai lá, põe na frigideira, põe dentro do pão a gema mal passada. Eu adoro gema mole. Aí faz uma coisa legal, abre um pão
um pão de um trigo geneticamente modificado, a gema geneticamente modificada, né? Vai fazer um ovo frito, aproveita a gema. A Mistura. gema, isso. E põe o óleo de soja também geneticamente modificado. Ah, não, professor. Tá bom, Assim desculpa. eu já não consigo mais nem comer. O senhor Tá fala bom, assim. falo mais nada. Vamos lá, eu quero ver todo mundo com a gema no copo. Pronto, eu já Não. posso casar de novo. Aí, ó. Deixa eu ver, quem fez? Letícia, deixa eu ver, Preparei Lelê. o ovo da- Ai, Letícia, pode casar de novo mesmo, ó. Vamos lá, seguindo. Letícia, sua Agora, danadinha. danadíssima, Lelê, rapaz, olha, tá pensando o quê? Então tá aqui, agora a gente vai colocar nesse copinho, gente, onde tá a clara, 25 ml de água. Uhum. Medida em laboratório é algo muito sério, assim como em receita culinária. Não inventem, a não ser que você recrie sua receita, e aí as novas medidas são suas. Mas não vem com esse negócio, eu vou no olho, que não é bem assim. A ciência da cozinha é a mesma ciência do laboratório. Não ri não, Cláudia, que a coisa é séria. Ah, eu vou no olho. Aí depois dá errado, o bolo fica solado. Não sei por quê. Claro que tem também aí a qualidade do produto, né? A qualidade do ingrediente, isso conta, né? Professor, Bom, 25 ml de água. Oi, me fala. antigamente, eu não sabia o que era colher de isso, colher daquilo, entendeu? Aí eu fui fazer um bolo, assim que eu casei. Gente, o bolo caro, maravilhoso, cheio de especiarias. E a Eita, colher era de chá, você colocou de sopa. sim. Pois é. Olha, aqui na minha casa, minha Ninguém cozinha, conseguiu comer. Claro, essa é uma colher de chá, a porque matemática é muito importante na a culinária. especiaria ela é muito forte, né? As Era uma noz moscada? especiarias. De modo Era geral, noz moscada, era um bolo de Natal. 25 ml é de Olha. quê? De água? Ou é de vinagre? Isso, vamos lá, de água. Ó, eu vou dizer assim, falando em medidas, eu não tenho um medidor de 25, então eu sempre uso, quando eu preciso, um de 10 e um de 15. Vocês podem também fazer a mesma coisa, mas vamos lá. Pode colocar, então, 25 ml de água sobre a clara. Cuidadosamente. Podemos continuar? Pode? Então, quem já chegou aqui agora é a vez da anilina. Aí vocês podem colocar ao gosto de vocês. 5 gotas seria o suficiente, mas vocês podem colocar menos, a mais, tá? Se quiserem colorir misturar cores da anilina, também pode. Quem não tiver anilina, não tem problema. Como eu disse, a anilina é só para ficar bonito o experimento. Professor, Oi. eu não tenho anilina. Se eu usar açafrão, vai Não alterar? use não. Vai, porque o açafrão, ele não dilui. Tá. Né? Ele não é isso, ele não é miscível, ou palavra difícil de falar. Tá certo? Não use não. Melhor fazer sem, tá? Pronto? Podemos seguir? Professor, Oi. enquanto eles se preparam aí, tem um shot muito bom para tomar de manhã, que é um limão espremido, é uma colher de chá, né? Uhum. A pitititinha, né? De açafrão. A pitititinha é de café. Ah, então, de café, de açafrão, isso. Uhum. E a mesma quantidade de mel. Mata as bactérias. Fica a dica da Silvânia. Feito isso, gente, agora vamos para o bicarbonato, tá? O bicarbonato, a gente vai utilizar 2 colheres de sobremesa. 2 colheres de sobremesa de bicarbonato. Nossa, é enorme essa. Sobremesa. Depois da anilina, né, professor? Professor, Isso, depois da anilina. tem que misturar a anilina ou deixa ela do Não, jeito? isso, gente. Até agora não misturem nada, tá? Vamos só colocando um sobre o outro. Então, agora, o bicarbonato, né? 2 colheres de sobremesa de bicarbonato. Então, o que é que nós já temos aí? A clara, a água, o corante e o bicarbonato, certo? Não mexam. Todo mundo chegou até aí? Sim. Querem que espere? Podemos seguir, Cláudia Rejane? Vão preparando o vinagre, segura o vinagre. Deixa eu dar uma dica para vocês, a Sandra está mostrando ali o copo dela.
Tentem uma bacia, peguem uma bacia agora, só para colocar o copo dentro, porque ele vai transbordar, para você não sujar o ambiente de vocês. Uma bacia qualquer, não a outra, não a transparente, aquela tem que estar seca, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Pode ser qualquer uma, só para a hora da explosão. Pode ser um prato? Pode ser um prato, sim. Já pode colocar o vinagre? Agora vamos lá. Agora, a hora do vinagre, né? Eu preciso de 150 ml do vinagre. Aí eu uso sempre um medidor mais alto, né? 150 ml. Você primeiro coloca, obviamente, no medidor e vamos lá vamos colocar juntos. Vamos lá, todo mundo primeiro com vinagre no medidor. Vamos tentar fazer ao mesmo tempo, simultaneamente. Esperando vocês. Marinete, ok. Mas já tá pronto aí. Ok, Sandra, beleza, com seu vinagre. Oi, Sandra. Oi, Silvânia. Olha que chique, ó, o dia do meu aniversário, eu nem peguei nada só para ficar com vocês aqui nesse curso, que não dá para perder. Que isso, Sandra! Nossa, que prestígio. Agora fiquei feliz demais. Vamos lá. Canta parabéns para a Sandra daqui a pouco. Vamos fazer um bolo hoje. Nós já temos aí a maisena, nós temos bicarbonato, nós temos ovo. Bom, vamos lá, todo mundo? Agora a gente vai colocar, gentilmente, desculpa. Antes de colocar o vinagre, por favor, a gente vai, agora sim, mexer a mistura. A gente vai homogeneizar com a colher. Misturem bem. Misturem bem. Vocês vão verificar que o bicarbonato, ele não se miscigena, ele não se mistura, né? Ele não homogeneiza, né? Ele vai ficar decantado sempre aí no fundo da solução. Mas é isso mesmo, tá? Misturem bem. Tá bom? Tudo certo? Agora, de novo, agora sim, coloca o copo dentro da bacia ou no prato, tá? Agora seria legal se vocês filmassem, se tivesse alguém para fazer o registro do evento, põe ele firme no chão, na mesa, na bancada. Agora sim, filmando, fotografando, vamos colocar de uma vez, o vinagre dentro da solução e veja o que acontece. Eita, medo. O do Valmir da Isa, veja só como já tá bonito lá o efeito, ó. Eu não tô vendo. O da Sheila. Olha o da Sheila aqui. A Sandra tá ao vivo, olha. Aí a Sandra, tá ótimo esse enquadramento, Sandra. E a sua cor tá maravilhosa, ó. Marinete. É porque eu tô segurando, professor. Sheila. Cláudia Rejane, o seu tá lindo também. Maravilhoso. Cadê, Lele, o seu? Você que ia casar de novo, não dá nem pra ver o resultado do teu. Assim não casa, né? Assim não rola, minha filha. Não... Olha aí. Olha esse do Elvis, que legal a cor. Olha só que bacana, cara. Que legal. Que legal. A gente está trabalhando com um conceito, gente, que as crianças só vão ver isso no ensino médio, que é a química dos gases. A gente, quando junta o vinagre, o que é o vinagre? O vinagre é o ácido acético. Com o bicarbonato, nós temos os ácidos e os básicos, né? Então, o vinagre, ele é ácido, né? E o bicarbonato é base. Quando você junta esses dois elementos, você libera o CO2. Quando você colocou, então, o CO2 foi se produzindo dentro dessa solução. E aí, a gente sabe que o CO2 não se vê, né? Ele não é visível ao olho humano, assim como a maioria dos gases, né? Como os gases, na verdade. E essa brincadeira quer mostrar, de alguma forma, os gases em ação. Né? Quando ele espuma dessa forma, o que acontece? O gás não consegue se libertar das proteínas da clara do ovo. O que é a clara do ovo? Proteína. Vocês já ouviram falar, obviamente, que o coronavírus ele tem uma película proteica, né? É uma película de proteína. A clara, ela é pura proteína.
pura proteína. Então, aprisiona o gás não consegue se livrar da proteína da clara do ovo. E aí, o gás, CO2, vai levando a clara com ele, até que em algum momento ele vai se dissipar. E aí ela vai murchar. Daqui a pouco vocês vão ver que o efeito vai passando, porque ele vai levando, esticando isso, a película de proteína a determinado ponto, e o gás, ele vai se dissipando na atmosfera, né? E aí, nesse sentido, o bicarbonato, qual o papel do bicarbonato, né, que eu falei que é um ácido básico? Primeiro, o bicarbonato, se vocês não sabem, vão saber, ele é classificado como sal. Ele é um sal, né? Ele é um sal. Se vocês prestarem atenção no nome bicarbonato, 2 átomos de carbono. Então, o que é um bicarbonato, né? Ele é ácido carbônico de sódio. O que é o sódio? O sal. Ele é um ácido do sódio. É um ácido carbônico com sal, ou do sal, né? Vamos dizer assim, né? A produção do bicarbonato é uma produção industrial, mas ele é um produto natural, né, da natureza, mas ele é produzido industrialmente. Não tem como, se vocês verem tutorial para fazer bicarbonato em casa, não existe, tá? Porque ele leva, por exemplo, ele leva amoníaco, né? Ele leva amoníaco, a composição dele, além do amoníaco, ele tem o dióxido de carbono, obviamente, e o cloreto de sódio, que é o sal. Essa maravilha aqui, né, vale mais do que o Bombril. Se o Bombril tem 1.001 utilidades, ele tem pelo menos 1.002 utilidades. Então, nós sabemos que ele é utilizado para culinária, né, para usos culinários, mas não é só isso, né? Higiene de alimentos é o melhor que existe. Se você é do tipo ainda que compra aquele hidrocloreto de potássio, aquele hidrocloreto de potássio, eu acho que é isso mesmo. Que a gente compra no mercado, e agora com a coisa de higienizar alimentos, aquilo é caro. Se você tiver bicarbonato, é só fazer uma solução com água e deixar 10 minutinhos as tuas frutas, as tuas verduras, que você vai higienizar muito melhor. Beleza. Mancha na parede. Ah, sua parede está com aquela mancha que você não conseguiu tirar com sabão neutro, com detergente líquido. Solução de bicarbonato com água. Vá lá com um pano limpo e branco, você vai tirar as manchas da tua parede. Box do banheiro. Box do banheiro, rejunte do banheiro. Você tem o rejunte de qualquer cerâmica. Ah, o teu rejunte está encardido, você já passou tudo. Não passou bicarbonato ainda? Passa bicarbonato, você vai limpar o teu rejunte, né? Cosméticos, gordura. Né? Limpeza geral. Limpeza geral. Gente passar nos dentes. Deve passar nos dentes. Ele é um enxaguatório bucal melhor do que qualquer outro enxaguatório bucal. Ele combate afta, melhor do que qualquer outro produto que combata a afta. Ele faz cosméticos. Muitos dos cosméticos que vocês usam tem o bicarbonato. Ele é um esfoliante melhor que existe. Se você usar, e a gente precisa esfoliar a pele para tirar células mortas que ficam sobre a nossa pele. As células morrem o tempo todo, elas têm que sair dali, porque senão apodrece, cheira mal. O ser humano cheira mal. Então, você pode usar a bucha vegetal. Você pode colocar uma camadinha de bicarbonato na tua bucha vegetal e faz aquele esfrega legal. É o esfoliante melhor que existe. E, além disso, ele neutraliza os odores corporais melhor do que qualquer desodorante. Então, no banho, você coloca na tua bucha, e aí no tchan, esfrega tuas axilas com a buchinha, com o bicarbonato, as dobrinhas todas do corpo. Nenhum odor Hoje eu vou tomar corporal. banho de bicarbonato. Tome banho de bicarbonato, seu marido vai adorar, é uma mulher cheirosa para sempre. Aí você vai ficar com cheiro de Silvânia, e não cheiro de almíscar, cheiro de não sei o que, dessas plantas. Eu amo perfume, mas eu sou tão ciumenta dos meus perfumes que eu fico guardando. Perfume também eu adoro, mas a gente está falando de odor corporal. Odor corporal. Então, assim, você não precisa usar um antitranspirante o tempo todo, né? De vez em quando, deixa o teu corpo livre de antitranspirante e tá com bicarbonato nas axilas, no pescoço, no lugar, menina. Vamos tirar esse CC. E bicarbonato, bicarbonato que funciona. E outra coisa. No pé deve ser ótimo. E é isso que eu vou contar, é isso mesmo. Por exemplo, você tem um dia agora que a gente voltou para a escola, e aí você anda, a gente anda, professor, bicho que anda, né?
Aí Nossa. chega em casa da tarde e noite, os pés estão assim para matar a gente. Aí você faz um escalda-pés, gente, sabe? Pega uma bacia legal, aquece uma água, coloca os pés. Agora tenta colocar o bicarbonato na bacia. Tenta colocar uma colherzinha de chá, de pelo menos sobremesa, dilui e coloca teus pés. Depois me conta a diferença que é você fazer um relaxamento com os pés com bicarbonato. Né? Eu vou fazer hoje. Gente, então, desentope ralo. Se eu continuar, né? Isso. Limpa dente, tira CC, desentope ralo. Gente, isso é perfeito, isso daqui, né? Kátia, eu vou chamar você para ser minha amiga no Zap, posso? Vamos lá, enquanto vocês conversam nos bastidores aí. Olha lá. Vinagre. Se o bicarbonato tem 1.001 utilidades, 1.002, né? O vinagre tem 1.003. Gente, geralmente, a gente não... Para quem não gosta de salada, e temperar salada com vinagre, Sandra, dificilmente você tem vinagre em casa, tá né? Linda. Oi, quem é que tá falando aí? As comadres, né? Ô, comadres. Professor, é porque a Sandra tá linda. Tá mesmo, mas, ô, comadres, vamos lá pro privado? Não, vamos assistir, eu quero saber. Vinagre. Quem é que tem costume de colocar o vinagre na compra do mês? Vinagre e bicarbonato. Vinagre não pode faltar. Isso. Vinagre não pode faltar na casa da gente. Eu tenho também. O meu é de maçã, professor, é diferente. Ó. Isso, então, pois é. Primeiro é isso. O que é o vinagre, né? O vinagre é o produto alcoólico, ou seja, um produto alcoólico do produto da fermentação, ou seja, de qualquer produto orgânico que fermente. Então, a gente tem o vinagre de maçã, o bagaço da maçã fermentada, vinagre de cana-de-açúcar, que esse meu aqui é de cana-de-açúcar, vinagre de maçã, vinagre de vinho, né? Vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco. Então, de limão. De limão, tem vinagre de limão. Então, assim, dizer para o menino que a brincadeira é essa, mas essas coisas todas que nós usamos na brincadeira, elas compõem as várias dimensões do conhecimento envolvidos naquele experimento, né? Então, o vinagre, ele é o resultado de uma fermentação que pode ser utilizado de diversas formas, e eu vou explicar cada uma daqui a pouquinho. Não só na salada. Aí o menino, eu não gosto de salada, né? Mas para que esse vinagre aqui em casa a gente vai entender, né, da importância do vinagre, né? Por exemplo, se você tem uma mancha de piso, por exemplo, de ferrugem na tua cerâmica, você já deve ter tentado tirar de tudo quanto foi forma. Aí já a mancha de cerâmica, o bicarbonato não dá conta. Quem é que vai tirar o vinagre? Qualquer mancha de cerâmica. Vou contar uma coisa para vocês, gente, coisa de quem cozinha. Limpeza do teu micro-ondas. Toda vez que você utiliza para aquecer um alimento no teu micro-ondas, aquele vapor, ele carrega germes, aquele vapor ele se aloja nas paredes do micro-ondas, e ali a matéria morta. São germes que se criam, colônias de bactérias que são criadas dentro do teu micro-ondas. Quando você vier com o segundo alimento, seu alimento vai ser contaminado. É o que nós chamamos de contaminação cruzada dentro do teu micro-ondas. O micro-ondas é o lugar mais podre do mundo, se você prestar atenção. Então, você pode usar um borrifador desses de álcool que a gente tem em casa agora, colocar no borrifador, faz isso e deixa um tempinho, tira com um pano úmido, e deixa aberto para o cheiro forte do vinagre sair do teu micro-ondas. A mesma coisa o teu forno, o forno convencional. A mesma coisa a tua geladeira, esvazia a geladeira e faz a mesma coisa com o vinagre. Agora, o que eu vou falar, eu deixei para o final, sobre o vinagre. Não tem lugar na cozinha que aloja mais germes, bactérias e tudo que você imaginar, que é a tábua de carne, né? Mesmo ela sendo de bambu, que o bambu tem uma resistência maior do que os outros materiais de madeira para absorver material orgânico e germes de todos os tipos, né? Mas mesmo assim, você passa a faca, né? E você vai perfurando. Aqueles microfuros ali é onde as bactérias se alojam. Elas moram na tua tábua de carne, na tua tábua de vegetais. Aí você cortou a carne, as bactérias da carne estão lá. Você cortou a verdura, as bactérias estão lá. Elas moram, colônias e colônias de bactérias moram na tua tábua de carne. E aí toda vez que você... E aí você mas eu passo uma bucha com sabão. Não resolve. Nesse sentido, não resolve. Por causa da porosidade da tábua. Não resolve. Você vai tirar uma parte. Mas com certeza, quando você for cortar uma outra coisa, você está se alimentando, está entrando pela tua boca bactérias da tua tábua de carne.
Primeira coisa é uma dica de culinária. Nunca deixa a tábua de carne sobre a bancada da tua pia. Nunca, não é o lugar dela. Porque ela fica perto da cuba. A cuba é um lugar também onde tem muitas bactérias, inclusive que sobem do ralo da tua cuba. Então, a tua tábua de carne tem que estar sempre limpa com vinagre. Dá uma borrifada de vinagre bom na tua tábua de carne. Com o borrifador, se você quiser. Deixa 3, 5 minutinhos. Tira o excesso. Guarda a tua tábua de carne em outro lugar. Olha, eu vou te garantir 100% de chance de não ter nenhum rastro de bactéria na tua tábua de carne. Graças ao vinagre. O que é que nós usamos mais aqui? O ovo, né? E o que é o ovo? Conversando com a criança sobre o ovo. O que é o ovo? Vamos começar pela clara, né? Nós utilizamos a clara do ovo. A clara do ovo é a famosa albumina. Inclusive, ela faz parte da fabricação de muitas vacinas. Tanto que muita gente tem uma resposta alérgica à vacina porque tem alergia à albumina. Tanto se pergunta, se você tem... Né, eles perguntam pra gente, tem alergia a ovo? Porque se tiver, né, vai ter que procurar uma vacina cuja albumina não participe da sua feitura, né? Mas é a clara do ovo, a chamada albumina. E o que é a albumina? É uma proteína. E é uma proteína, para quem não gosta da clara, vai passar a gostar agora. Tem que comer clara do ovo. O ovo é um dos alimentos mais completos da natureza. A albumina, ela trabalha no nosso sistema muscular. Se você comesse todo dia um ovo, principalmente a clara do ovo, você vai fortalecer o desenvolvimento muscular do teu corpo. Né? E aí, o que é a gema, né? Então, a gema é o núcleo da célula. O que é o ovo? O ovo é uma célula, né? Então, a gema é o núcleo da célula, e não é o núcleo que se forma primeiro, então a gema se forma primeiro, e ela é liberada pelo ovário da galinha, e chega ao útero, lá onde termina o processo de solidificação, né, de calcificação. O que é a casca? Cálcio. Né? A casca ela é formada por uma concentração de cálcio, tanto que se recomenda também, aliás, tem muitos alimentos alternativos a partir da casca do ovo, sobretudo em populações que precisam de cálcio. Se recomenda, inclusive, quem tem carência de cálcio, comer ovo de aves pequenas, como a codorna, cozido, com a casca, porque você está ingerindo cálcio. Cuidado com o excesso também, né? Como tudo na vida, né? E algo de um processo curioso, que as crianças vão gostar de saber, que desde esse processo da geração do óvulo no ovário, e até chegar no útero da galinha, e se transformar em ovo com casca, 24 horas. Em 24 horas esse processo está completo. E aí, se o ovo não é fecundado, ou seja, se a galinha não se acasalar, tem o ovo para a gente comer. Se ela se acasalar, tem o pinto. Né? Aí o ovo, exatamente, aí do ovo sai o pinto, que as crianças adoram também brincar com os pintinhos, né? Então são curiosidades, né, que são interessantes. Outra é com relação à casca do ovo, né? Eu disse que é o cálcio, mas é claro que vocês sabem que ela é porosa, né? A casca do ovo, ela é porosa, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então tem muitos cuidados, como se acondicionar, guardar o ovo em casa. Essa porosidade deixa entrar e deixa sair oxigênio, ar. Se deixa entrar e sair o ar, não se deve colocar o ovo próximo de qualquer produto que tenha cheiro forte, porque vai danificar o teu ovo. Então, vai entrar o cheiro e ele vai ficar imprestável, não vai comer, o teu ovo não vai prestar mais, né? E por ele ser poroso, muitos restaurantes, depois façam essa brincadeira com as crianças em casa, se vocês quiserem comer um ovo cozido, coloquem um ovo cozido numa chaleirazinha façam 2, um com cenoura picadinha na água, né, e o outro com beterraba picadinha na água. Deixa cozer até o ponto que você gosta, né, do ovo cozido, e descasca. Você vai ter um ovo cor-de-rosa e um ovo laranja. Porque a porosidade deixa entrar a tintura da cenoura e a tintura. E aí você vai estar comendo ovo colorido que não perdeu nenhuma propriedade enquanto ovo.
Muitos restaurantes chiques oferecem ovo colorido. E as pessoas, mas como ele conseguiu colorir? Foi anilina? Não, é qualquer vegetal com cor. Se você colocar, por exemplo, repolho na água, você vai ter um ovo roxo. E é muito legal brincar com isso, né? E você pode até atrair a criança mais para o gosto de comer o ovo se ela não gosta de se alimentar com o ovo, né? E vejam, gente, que isso não tem fim, né? Quanto mais a gente pensa, né, em explicar para a criança as decomposições, né, das várias dimensões, a gente vai chegar na ave, por exemplo, né? E aí seria uma dimensão histórica, né? Geológica, né? Nós temos, né, nós temos exemplos disso na geologia, mas sobretudo histórica com a galinha. A história da galinha. Vocês devem saber, e as crianças gostam muito de saber disso, que a galinha, ou as aves, de modo geral, são os parentes mais recentes, os parentes que nós temos aqui mais próximos dos dinossauros. A nossa galinha, um dia foi um dinossauro. Ou seja, a galinha que a gente vê, cria no quintal, a gente vê tarará, é a filha da filha da filha da filha da filha da filha da filha do dinossauro. As crianças gostam de saber disso, né? E isso é ciência, né? Ou seja, de novo eu digo, não é só o experimento como fenômeno, como espetáculo. Nós estamos dando condições para que a gente ultrapasse e ela perceba. E aí, do ponto de vista social, por exemplo, do ponto de vista cultural, né? Social também, se a gente pensar hoje, se todas as camadas da sociedade têm acesso ao ovo para comer, têm acesso à carne do frango, seja ela real ou irreal, mas não tem acesso. Então, isso é uma questão para a gente discutir do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, a igualdade de oportunidade de comer aquilo que a gente tem desejo de comer, né? Do ponto de vista cultural, por exemplo, eu destacaria a cultura dos orientais, sobretudo, né, os asiáticos, sobretudo os chineses, com o pé de galinha. Vocês sabem que eles são loucos por pé de galinha. Eles descartam a coxa. Quem gosta de coxa de galinha? Levanta a mãozinha. Ah, Rejane, não, Claudinha, você não gosta de coxa de galinha? Você não gosta nem de galinha, fala sério, né? Não gosta de frango não, né? Galinha caipira você nem come, né? Pois bem. Eu gosto, professor. Só não gosto daquelas carninhas. Pois bem. Então você gosta do pé? Né? Também não. Pois, mas nunca comi, de repente, né? Vou experimentar. Não, mas é verdade. A nossa cultura não é pelo pé. Pé e pescoço a gente descarta, né? Agora, os chineses usam muito isso. Eles amam pés de galinha. A produção de exportação, gente. Nós exportamos toneladas e toneladas de pés de galinhas para a Ásia, né? É coisa impressionante. Agora, vocês devem saber que o pé de galinha é uma alta concentração de colágeno. Então, a gente vai envelhecendo, gente. A gente precisa de colágeno. Então, coma, Cláudia Rejane, 8, 10 pés de galinha na refeição. E você vai ter o colágeno, ó, a pelezinha sempre... Ó, se bem que você não precisa, sua pele já está na pele de 16 anos, não precisa do colágeno, mas se você olhar para mim, por exemplo, eu uso muito colágeno, porque eu já não tenho a sua idade, Cláudia Rejane. E já vai, Xelinha. Outra é a cabeça. Em algumas culturas, amam cabeça de frango. Sim. E por que ele vem no pacote? Porque quem quiser fazer, pode fazer, porque é para comer, não é? Ele não põe ali, claro, ali também é para aumentar o peso, né? Porque sabe que a nossa cultura não é muito afim da cabeça de galinha. Mas muitas culturas, aqui mesmo, tem muitas regiões do nosso interior que sabem fazer uma cabeça de frango maravilhosa. Eu nunca tentei fazer. Eu confesso para vocês que eu sinto um certo nojo da cabeça da galinha. Mas um dia eu ainda vou aprender a fazer. Se come no Brasil. Mas em algumas culturas orientais, a cabeça de galinha é o melhor da galinha. É a cabeça, né? E isso não teria fim, eu poderia continuar falando do desdobramento de um experimento, por onde a gente vai passar para avaliar as várias dimensões desse conhecimento. Sheila, enquanto você fala, vamos juntando aqui os nossos materiais para o próximo ingrediente. Fale, Sheila. Microfone. Ai, desculpa. Eu me lembro na época do Collor que a questão financeira era muito complicada. E aí a gente não tinha dinheiro para comprar os mesmos alimentos. Então a gente passou a consumir muito pé de galinha, que era mais barato.
E hoje em dia isso está Hoje é acontecendo. caro, minha filha. Oxi, vai ver o Hoje, preço do pé de galinha. hoje em dia aumentou o consumo de pé de galinha. Eu vi uma reportagem um dia desse falando isso, que as pessoas estão voltando a comprar os pés de galinha porque são mais baratos. Verdade. Agora vamos para o segundo, que o nosso tempo já está se esgotando. Vamos lá, essa brincadeira também é fascinante. Vamos pegar nossa tigela. Deixa eu ver, Cláudia. Beleza. Josicleide, pode mostrar? Ok. Porque ela tem que ter essa boca mais aberta, tá? Beleza de vocês. Ok. Letícia, Fernanda. Beleza? Ok. Então é isso. Agora sim, traz para perto de vocês o amido de milho. Amido de milho. Beleza? Colher de sopa dessa vez. E água. Perto de vocês. Agora, o que é que a gente vai começar? Com o amido de milho. Nós vamos colocar na nossa tigela, gente, o nosso amido de milho, eu quero que vocês coloquem 5 colheres de sopa. De sopa. 5 colheres de sopa. Isso, Cláudia. Vamos ver se vai sair um bolo daí. Quero só ver a Letícia. Se ela realmente vai casar de novo, não vai. Porque agora é a hora do bolo. Ok? Já foram as 5, Claudinha? Beleza? Todo mundo aqui comigo? Joia. Agora, o que a gente vai... O que eu vou querer? A anilina novamente. Então, novamente, vocês vão colocar o quanto quiserem, mas eu digo 5 gotas, 6 gotas bastam. Tá? Se quiserem misturar cores de anilina, também o efeito é bacana. De novo, a anilina é só para dar vida, cor à brincadeira. Tá? Ok? Feito a anilina, nós vamos de novo no medidor, só que dessa vez a gente vai utilizar 50 ml de água. Esquece os outros materiais, a gente vai utilizar água, 50 ml de água, e coloque com cuidado, né, gentilmente, nessa mistura. 50 ml de água. Professor, para misturar a anilina na água já? Sim, a anilina já deveria estar aí, mas se você não colocou, ele pode colocar agora. Mas eu coloco Você aonde? colocou... No amido ou na água? Não, no amido. E agora você coloca a água, 50 ml, e utiliza a mesma colher que você usou para colocar o amido, e vai homogeneizando de modo que o branco do amido desapareça na água. Você vai sentir que ele é meio duro, mas é assim mesmo, a resistência é essa mesma. Eu estou vendo ali as meninas fazendo ali a Isa pro Valmir. O Valmir é só o supervisor ali de produção, né? O Valmir vai dar a nota, vai ver se contrata essa equipe dele. Então, vai tirando as bordas, vai limpando com a colher pelas bordas. O que eu quero é isso. Fale, Valmir. Não, só concordando com você. Valmir. Vocês vão perceber que vocês vão ter uma certa resistência, né, desse resultado, né? Mas é assim mesmo. Insistam. Até vocês perceberem que criaram um líquido viscoso. Se ele está viscoso, ele não pode estar muito líquido. Se vocês usaram as medições corretas, vai estar no ponto que a gente precisa para brincar. Quem primeiro acha que concluiu, mostra para mim, levanta a tigela para eu ver se vocês têm esse líquido que eu espero que tenha chegado no ponto da viscosidade. Valmir, desliga sua mão, porque aí está impedindo de eu ver o trabalho da Isa. Alan, deixa eu ver, Alan, mostra mais um pouquinho. Gira a tigela, eu quero que vocês façam assim, gire a tigela mostrando para mim, assim, girando, para ver, e percebam se esse líquido viscoso, ele desliza pelas bordas da tigela.
Chegou nesse ponto, Alan? Mais ou menos, né? Deixa eu ver alguém. Mostra para mim, Josicleide, mais perto da câmera para eu ver. Acho que o seu tá chegando, se não já chegou. Tenta ver se vocês conseguem pegar com a colher. Opa, Letícia, o seu tá perfeito, olha. Eu acho que você vai casar de novo mesmo, viu, Lelê? Não, meu marido tá bom, deixa ele aqui, tadinho. Não, mas é com ele mesmo, é com ele mesmo. É com ele. Case de novo com ele. Aliás, ele tá melhor, você falou que ele tinha passado mal. Não, tá tomando chá aqui. Oh, meu pai do céu. Então, o que mais? Deixa eu ver, Valmir, as meninas... meninas, mais um pouquinho de amido de milho, viu, Isa? Coloque mais um pouquinho, não coloque muito não, que isso rende muito. Coloque uma pitadazinha de amido de milho para ele ficar mais denso. Mais ou menos daquele que a Letícia, tá vendo? Olha para a janela da Letícia Fernanda, ó. Tenta mover, Letícia, só para a gente ver, ó. Essa é a viscosidade que a gente deseja, tá? O da Letícia. Deixa eu ver mais. Quem mais quer mostrar o seu? Sandra, tá tão pouquinho, menina. Mas que miséria de coisa que tu fez, aqui. No rinhagem é essa. É dia do aniversário. Ela quer que sobre a maisena para fazer o bolo de aniversário. É que a bacia é grande demais. Mas então é isso. Talvez a gente não consiga o efeito contigo, com o tamanho da bacia. Não, mas deu. Tá bem durinho. Ele nem tá, ele tá absorvendo aqui na colher. Tá, mas eu vou precisar, talvez, Sandra, que você transfira. Vê se você consegue transferir para um recipiente que o teu produto cubra. Ele não tá absorvendo na mão Mas dela, aqui eu preciso que ele cubra o fundo. Mas ele precisa chegar... Quando eu faço assim, ele não absorve. Eu sei, mas é legal quando ele cobre o fundo. Eu já vi. Entendi, vou pegar outra vasilhinha menor, peraí. Entendeu? Vai lá, Lili, pega pra mamãe. Deixa eu ver mais, quem é que tá? Kátia Lano, mostra o teu. Eu acho que o teu chegou também, vamos ver. Alan, como é que tá o seu, Alan? Mostra eu aí. acho que eu errei na medida que o meu desandou. Deixa eu ver, o bolo desandou, cara? Deixa eu ver aí. Desandou. Deixa eu ver, mostra aí pra nós. Ele ficou meio duro, aí inventei de colocar um pouquinho mais de água e... Ficou mole demais? Ficou. Não, mas espera, calma, pode dar certo ainda. O meu ficou mole demais e eu tô botando... Não pode ficar, deixa eu ver, Sheila, Loiane. Levanta mais um pouquinho, por gentileza. Não dá para mostrar que eu tô no celular. Não, mas já dá para ver um pouquinho. Deixa eu ver, Regiane. Agora, o teste final vai ser o seguinte. Não, Regiane, você vai ter que colocar coisinha de nada de amido, tá? Não ponha muito, não. Senão vai acabar acontecendo com o que aconteceu com o Alan, eu acho. Bom, o teste final é o seguinte. Vocês vão pegar a colher... Mas a sensação é engraçada, professor. É como se a gente quando eu passo a colher, parece que está querendo pregar e solta. Então não dê spoiler, não, que essa é exatamente a brincadeira. Ô, Cláudio, você está estragando a minha Eu pensei surpresa. que tivesse errado, professor, porque ele está muito mole. É aí que a gente vai chegar. Então eu acertei. Eu estou na mosca. A brincadeira exata. Explica, Cláudia, Rejane, o que é para acontecer então agora. Meu Deus. Termina a aula agora, vai. Não, professor. Não sei explicar, professor. Só sei que o negócio fica assim como se fosse um stick e puxa. Você pensa que vai grudar, mas solta. Pegue a colher e vai com o fundo da colher e tenta arrastar tenta arrastar o líquido. Se ele oferecer resistência se tornando sólido, é porque está no ponto da gente brincar. Perfeito. Parece aquele filme alguma coisa do futuro, que o homem parecia todo tempo líquido e ele nunca se acabava. Olha só. Então vamos lá. A brincadeira é a seguinte. Na verdade, é um experimento sobre um conceito da física também bem complexo, que aí os estudantes vão ter contato só no ensino médio, que se chama fluido não newtoniano. Os fluidos não newtonianos, nesse conceito de fluido, ele é explicado como se fosse um líquido. É um líquido, né, um fluido, né, em que sua viscosidade varia de acordo com a força que é aplicada a ela. Ou seja, eu gostaria que vocês fizessem a seguinte experiência agora. Pegasse o dedo, vamos lá, todo mundo tentando. Delicadamente,
delicadamente com o dedo, vai aprofundando, vai afundando o dedo dentro do líquido. Lentamente. Aí o dedo, claro, ele penetrou no líquido. Lentamente. E mantém lá, mantém. Retira. Agora a Letícia está fazendo... Ótimo, Letícia, tá vendo? Agora vem com o dedo com força. Demais com isso. Aperta, né? Aperta com força o teu dedo, e aí você vai perceber que ele se tornou sólido. Ou seja, com gentileza ele é líquido, com brutalidade ele é sólido. Ou seja, ninguém resolve nada com brutalidade. Ó, dá até para discutir questões de valores com as crianças, né? Na brutalidade a gente não resolve nada, na delicadeza a gente resolve. Quem conseguiu esse efeito... Quem conseguiu esse efeito vai ver que é bem interessante, né? E eu consegui. Agora, para ficar bem legal, utilize o punho. Vem com o punho fechado e aperta lentamente. Aí o punho vai penetrar no líquido. Retira o teu punho e aí vem com violência, vem com força e bate na tua massa. Bate no teu líquido que você vai ter sólido. Ele vai virar sólido. Nossa, professor, isso é top. Top dos tops, né? E é terapêutico, porque a gente pode brincar horas e horas com as mãos, né? A massinha. E aí, se você vai com brutalidade, ela reage com brutalidade também. Ela impõe resistência. Então, essa ideia do líquido não newtoniano tem uma fórmula, inclusive. Seu robozinho para mostrar aqui. Mostra aí. E aí, o que é que diz essa fórmula, gente? Que nos nos fluidos não newtonianos, a tensão que a gente aplica, ela é diretamente proporcional à taxa de deformação do fluido. Ou seja, quanto maior a força, maior a resistência. Quanto menor a força, menor a resistência, né? E quando a gente faz isso com as crianças, primeiro elas perguntam logo sobre areia movediça. O nome disso aqui? Né? E, de fato, não que a areia movediça seja um fluido não newtoniano, né? Mas há muitas semelhanças desse fenômeno. Então, se a gente sai da dimensão científica e a gente vai para a dimensão, por exemplo, ambiental, a gente pode falar das areias movediças, né? Elas existem? Sim, elas existem. Só que não existem como a gente vê na ficção, que ela engole a pessoa, que ela come a pessoa, né? Isso não existe, né? Mas o que são, né, as areias movediças, né? É um fenômeno natural, né, que ele é muito comum em lugares que tem presença de solos arenosos, né, solos com muita areia e muita água. Isso se dá mais próximo às margens de rios, de lagoas, de pântanos, né? E acontece que embaixo dessa superfície, né, existe muita água em abundância. E a água, o que é que acontece? Ela preenche os espaços existentes entre as partículas de areia. Então, vejam, quando as areias estão num lugar que não tem água, as partículas, os grãos de areia, eles têm um atrito entre eles. Tem um atrito. Esse atrito dá resistência para que a gente pise nele e vá embora. Se você tem uma camada de água, né, um subsolo com água, e esses espaços entre os grãos, eles são dilatados, ou seja, eles vão ficar mais distantes um do outro. E aí a gente perde o atrito, eles perdem o atrito, né? É o que se diz assim, né? Que você satura o solo com água, os grãos de areia eles vão perdendo a comunicação, ou seja, o atrito, e aí eles se movem. Por isso se chama de movediça. Agora, ninguém é engolido pela areia movediça, né? Porque, primeiro, que em geral, esses ambientes não tem mais do que 1,5 metro, de 1 metro e meio de profundidade. Segundo, isso é ciência, o corpo humano ele é mais denso, o corpo humano é menos denso do que esse meio. Se é menos denso, a gente flutua. Então basta você relaxar e você flutua sobre a areia movediça. Agora, é fato, quanto mais resistência você impuser, mais fundo você vai entrar. Quanto mais você tentar fugir, mais é preso nela. Então, nesse sentido, o fluido não newtoniano tem muita semelhança, né? E nessa brincadeira, o que mais que a gente pode trazer, por exemplo, né? De um ponto de vista econômico, a gente pode explorar de novo a ideia do amido. Nós já falamos isso em uma aula nossa, o que é o amido. Naquelas das flores que se abrem na água, eu expliquei do amido. A questão econômica do amido, cultural. A gente pode trazer para os nossos povos originários, né? Os povos indígenas brasileiros, foram eles que descobriram o amido.
a mandioca, o milho, né? Então eles que sacaram que poderiam tirar esse produto e fazer outras coisas. A tapioca, ela é feita do amido da mandioca, né? O bolo é feito do amido do milho, e outros vários amidos, amido do arroz. Então isso é informação importante, curiosa, né? Que as crianças podem acessar, né? E, enfim, sempre eu digo, né, para vocês, né, gente, sempre que essas articulações com as várias dimensões do conhecimento não têm fim. Infelizmente, a nossa aula tem fim. E chegou o fim. Agora eu queria compartilhar com vocês o que vocês acharam das duas brincadeiras, de modo geral, como é que vocês avaliam o encontro de hoje, como foi para vocês. Me contem. Professora, adorei as dicas para passar no micro-ondas, no forninho e na tábua de carne. Vou fazer isso agora sempre. Sempre, por favor, pelo amor de Deus. Aí a pessoa pega uma infecção alimentar e não sabe, eu peguei uma infecção alimentar não sei de onde. Dentro de casa, às vezes foi da tábua de cortar carne. Fala, Lelê. Eu perdi essa parte das dicas, minha internet caiu bem na hora. Ah, mas eu digo de novo. Como você como cozinha em casa, né? Você que tá à frente da cozinha, que aqui em casa sou eu, né? Então eu digo porque é conhecimento mesmo, né? O bicarbonato e o vinagre, né? Eu disse que, não sei se você pegou essa parte, que se o Bombril tem 1.001 utilidades, o bicarbonato tem 1.002 e o vinagre tem 1.003. E aí, eu sempre falo assim, de forma muito... Eu fiz um curso com o Alex Atala, vocês conhecem o Alex Atala? Não, vassoura, o pano. E aí, deixa aí, Sandrinha. O que acontece? Eu falando assim que o vinagre é o antisséptico, ou é o produto mais poderoso para a higiene da cozinha. Você já sabe que ele é a higiene da casa toda, o vinagre. Eu disse, inclusive, se você tiver uma mancha de ferrugem na tua cerâmica, o vinagre tira, coisa que ninguém tira. O thinner não tira, vou dizer para vocês, eu já fiz vários experimentos testando o vinagre, mas o vinagre tira. Mas é na asepsia da tua cozinha que o vinagre faz mais sentido. Então, use sempre, por exemplo, para você higienizar, eliminar tudo que é micro-organismo da tua geladeira, do teu forno de micro-ondas, do teu forno convencional, do teu fogão, de cima do teu fogão, e principalmente da tua tábua de cortar carne. Eu estava dizendo que, gente, não tem coisa mais nojenta do que da casa da gente, é a tábua de cortar carne. Aí você fala assim, mas a cuba... Sim, mas a cuba, realmente a gente coloca resto de alimento ali. Mas a tábua a gente coloca alimento são para cortar, quer seja as carnes, quer seja os vegetais, não a tábua. Então, assim, a gente pega uma infecção alimentar, não sabe de onde. É da sujeira, da porcaria, da porqueira da tua tábua de carne. Né? É muito porco. E não adianta com paninho, com bucha e com sabão, você vai tirar uma parte. Ela é porosa, então aquilo vai entrar. Então, aquela colônia de bactéria, o melhor lugar que ela poderia encontrar para viver e se multiplicar é a tua tábua de carne. Então, quem poderá nos salvar? Chapolin colorado? Vinagre. Então, você pode colocar no borrifador toda a tua tábua, deixar bastante vinagre, deixar uns minutinhos, e depois vem com um pano úmido, tira a tua tábua de perto da cuba, pelo amor de Deus, não deixa a tua tábua na pia, pia não é lugar de tábua de carne, menina. Coloca num lugar longe, no armário, que fique longe de captar a sujeira que fica circulando pela cozinha. Algumas dicas. O ano que vem, esse curso vai se chamar Dicas de Cozinha, né? Culinária e Educação. E aí vem também as dicas de higiene dos alimentos, e aí a gente vai se alimentar mais, né, um pouco melhor. Então, gente, como foi para vocês? A Lana já fez o depoimento dela. Alguém mais gostaria de falar? Ah, Cláudia, é terapeuta. Fala a verdade, Claudinha. Ai, gostoso, gente. Adoro essa brincadeira. Mas agora, falem mais. A gente vai Eu queria fazer uma bacia, professor, para botar os pés. Ai, imagina! Que delícia! Deve ser mesmo delicioso, né? Botar os pés nessa brincadeira de amido. E eu vou dizer uma coisa para vocês também. Eu esqueci de falar, Claudinha, e vale para todo mundo. Inclusive para você, viu, Valmir? Nós, os homens, você, o Elvis, quem mais tá aí dos meninos? Né? Alan, né? Alan. O amido, de qualquer forma, viu, gente? Meninos, principalmente. As meninas que já se cuidam bem, né? Nós que nos cuidamos muito mal. O amido, ele é adstringente. Então, a gente pode fazer máscara facial com o amido. Você acredita que de vez em quando eu faço?
põe um amidozinho no rosto, a máscara facial, ele é astringente, então ele vai trabalhando essa musculatura da pele, né? Aí as rugas de expressão, enfim, inclusive as tensões do mundo moderno, que o homem tem que se cuidar também, né, meninos? Qual é, gente? Vamos lá. Então, o amido tem essa propriedade adstringente, além disso tudo. Então, eu imagino, Cláudia, que a tua ideia seja sensacional. Nos pés, né, o amido adstringindo ali os tecidos, né, dos pés, deve ser bem legal. E, professor, dá para fazer talco caseiro, com bicarbonato e maisena também. Maisena, é Meu verdade. filho, ele é farmacêutico, então eu lembro que ele trazia para casa e fazia os produtos. Que delícia, mas faz mesmo. A outra dica também, se vocês quiserem substituir a maisena com essa brincadeira com o polvilho, também é igual, porque o polvilho é também uma fécula, né? Dá para fazer com polvilho. Eu ia até falar, professor, quando a gente faz tapioca em casa, com polvilho mesmo, aí dá... essa resistência, né? Isso. Outra coisa também curiosa, gente, eu nunca fiz isso que eu não tenho coragem, mas outro exemplo de líquido, de fluido não newtoniano é o sangue. O sangue também, se você botar uma bacia de sangue e fizer esse mesmo movimento, ele tem essa mesma resposta de fluido não quero nem imaginar uma bacia de sangue, não, para lá, né? Dizem também que o ketchup é um líquido, é um fluido não newtoniano. Também eu tenho dó. Primeiro, eu não sou muito chegado a ketchup. Mas dizem também que a resposta dele é como se fosse um líquido, um fluido não newtoniano. Quem gosta de chouriço deve saber esse negócio do sangue aí. Isso, do sangue, perfeito, é verdade. Eu já não gosto de chouriço também, então eu não vou saber nunca por aí. Não é das minhas culinárias prediletas. Os argentinos adoram, né? Sim. Eu queria, assim, agradecer, a aula foi top, como sempre, por isso que, assim, eu não deixo de jeito nenhum de participar das suas aulas, porque, assim, é uma alegria, o conhecimento que a gente ganha, as experiências. Minha filha está aqui, eu posso fazer um monte desse? Eu falei, daqui a pouco a gente faz. Eita, bacana, ótimo, Sandra. Mas, assim, muito legal. Sobre alimentação, eu não tive a oportunidade de falar. Mas, assim, realmente, a gente tem se alimentado muito mal e a gente não está sabendo o que a gente está se alimentando, né? No começo de ano, eu fiz acompanhamento com a nutricionista, eu nem sabia que existia 2 tipos de açúcar. Um que tem mais, né, agrotóxico, mais coisas químicas, e outro não, que é o açúcar demerara, não sei se vocês conhecem. Então, ele é um açúcar integral. Então, a gente usando o integral vai ter elementos químicos, mas em menor quantidade. Isso, em menor quantidade. Então, ajuda gente, muito o açúcar mais venenoso é o açúcar cristal. Esse é o açúcar bruto. A sacarose bruta, né? A sacarose bruta e química, né? Vocês imaginem o processo de produção para você pega uma rapadura, porque o que é rapadura? É o açúcar, né? Inclusive o açúcar mascavo é a rapadura, né? Aqui eu uso muito o açúcar mascavo também, que já é um pouco mais purificado. Agora imagina, o produto bruto do açúcar, ele tem aquela cor, a cor da rapadura. Para ele ficar cristalizado naquela cor, quanta química não é colocado ali? Né? Para deixar ele com a forma de cristais, né? É isso, Sandrinha. É isso. O açúcar de coco é o melhor. De coco eu não conheço, ó, bom saber. A Tati com as dicas culinárias. Viu? Na onde? Eu acho ele um pouco caro, mas ele é o melhor. Vale a pena, nossa saúde vale a pena investir. Lá na Nordestina tem. Você está ganhando quanto para fazer publicidade lá ainda, Ana Cátia? Tô de olho ainda. Ó, é vedado usar esse espaço da aula para fazer publicidade. Professor, esse negócio dura quanto tempo? Assim? Oxe, até amanhã. Eu já deixei 3, 4 dias. Aí o que vai acontecer? Amanhã, ou mais tarde, ele vai estar mais sólido do que líquido, né? Aí o que você faz? Coloca mais um pouquinho de água. A brincadeira continua. O meu estava muito líquido, aí acabou a maisena, eu coloquei cremogema. Eita, que agora é só quebrar um ovo aí dentro. Açúcar demerara. Olha o lanche da tarde da galera. Gente, então, muito obrigado. Espero realmente que tenham se divertido. E eu disse no começo, né, antes da gente se despedir para o recesso, que eu sempre guardo o melhor para o final. Ai de vocês, quem me abandonar não sabe o que vai estar perdendo, porque o melhor do curso começou agora. É uma ameaça, viu?